Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, o nosso time está em campo e a rodada foi daquelas no Campeonato Brasileiro. E claro, pedindo licença porque aos domingos, às 9 da noite, a turma da Gazeta, a turma do Mesa, invade a sua casa, claro, com sua permissão, para falarmos da nossa maior paixão, o futebol. E hoje em destaque, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e muitas polêmicas. Nós vamos falar, claro, do Corinthians. O Corinthians venceu. Tinha gente que apostaria que o Vanderlei Luxemburgo não começaria a semana como técnico. Coringão bateu o Galo do Filipão por 1-0. Vamos falar muito sobre esse Corinthians. Vanderlei firme e forte, não sei até quando, mas firme e forte no comando do Corinthians. E o Palmeiras, hein? O Verdão recebeu o Flamengo, amassou no primeiro tempo, mas cedeu o empate. E tem toda uma polêmica de arbitragem, de VAR, a história do sistema, enfim. Palmeiras muito quente para você. O São Paulo, Dorival, vai comendo pelas beiradas. 0-0 contra o bom Bragantino, lá em Bragança Paulista, mas com o time praticamente reserva. O São Paulo está de olho mesmo? É claro, é na Copa do Brasil. Quinta-feira tem Palmeiras e São Paulo no Allianz, valendo vaga à fase semifinal da competição. Ou seja, muita coisa boa para a gente falar do Mesa. E o Santos, lá na Vila Belmiro, com portões fechados, num jogo que também teve polêmica de arbitragem. O Peixe venceu a equipe do Goiás por 4-3. 4-3 pro Peixão. E teve, obviamente, polêmica com o VAR. Vamos falar muito também sobre essa partida. E claro, para não perder tempo, né? Vamos apresentar os nossos convidados. E cada dia a gente vai mantendo, né? A régua vai subindo cada vez mais. Convidados de altíssimo nível. Primeiro convidado de hoje, para não perder tempo, porque tem muita coisa pra gente falar. Na tela, diretor. Ator, político, comediante, diretor, empresário e atualmente na Rádio Capital com o programa 011. Tem de tudo um pouco ali na biografia do queridaço Alexandre Frota de Andrade, o glorioso Alexandre Frota, um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. E ó, ele tá no lugar certíssimo nesse domingão, viu? O cara nunca fugiu de uma boa polêmica, sempre falou o que pensa e hoje aqui não vai ser diferente não, né, Frota? Tamo junto, seja bem-vindo, meu amigo. Aê, que legal. Valeu, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, obrigado. Uma responsabilidade, né? Falar desse campeonato aí tão difícil. Essa rodada que, né, fez com que a polêmica voltasse, principalmente do VAR e muitas discussões. Estou feliz, né? O Luxemburgo não vai cair, né, com esse 1-0 do Corinthians, pelo menos agora não. O Flamengo acho que saiu no lucro com esse empate que teve lá contra o Palmeiras, né? E o Santos, que como você falou, saiu desse jejum de 12 jogos, né? Então acho que essas três coisas me chamam a atenção, fora essa polêmica do VAR, o sistema. Não vou falar o que é o sistema por causa do horário aí, né? Vocês perceberam. É só apresentação. Esse é aquele convidado que a gente gosta. E não tem papo na língua, vai falar. A grande Frota, a Michele foi a primeira. Pô, Frota, vamos chamar. Ela tá em férias, mas mandou um grande beijo pra você e todos nós estamos muito felizes com a sua presença. Pô, uma honra estar aqui com vocês. Frota é nosso, Frota já é da casa. E ó, isso aqui é habituê do Mesa Redonda de muito tempo. Tava sumidão, a gente resgatou o Frota pra cá e você sabe, polêmica não vai faltar. E ainda nessa sequência de convidados, né? Esse aí é fera, hein? Rapaz... Torcida do Verde fica enlouquecida com ele. É só um spoiler. Põe na tela, diretor. A voz de um dos nossos convidados de hoje é super, hiper, mega blaster marcante, principalmente pra torcida do Verdão. E Vanderlan, Gabriel Menino recebeu, bateu pro gol! Com energia. Domingos Riso, mais conhecido como Domênico Gato, é comentarista e locutor da Rádio Energia 97, sempre extremamente envolvido nos jogos do time dele, a mítica Sociedade Esportiva Palmeiras. Com uma história pra lá de importante no rádio brasileiro, o Domênico tá aqui hoje com a gente pra falar muito do palestra e também de futebol, é lógico. Bem-vindo aí, Gato!
Aê! Grande Domênico Gato. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal da Gazeta. É um prazer estar aqui, rapaz. Um maior prazer mesmo. Com esse time de feras aqui. Fica melhor ainda. O prazer é nosso receber você aqui, com o belo trabalho que você faz, com a identificação que você tem com a família palmeirense, com a torcida palmeirense e com aqueles que amam o futebol, porque isso é uma grande atração. A transmissão de vocês é um grande barato. A gente está muito feliz de te receber aqui. Legal, a gente pegou, né, um filão aí que o rádio não tinha, né? E a gente transformou o futebol mais parcial, né? Então tem equipes do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos lá na Rádio Energia 97. Eu tive essa ideia, falei com o Sombra, com o Zé, mas vamos fazer um futebol diferente, porque fazer igual, tem um monte de gente fazendo. Claro. Né? Então vamos fazer diferente. Acabou dando certo e o pessoal tá curtindo bastante lá. Lá para entrar no palestra é complicado lá. O pessoal tira bastante foto, mas é gostoso, é bem legal. Que legal. É gostoso receber esse carinho da galera e é gostoso receber o Sombra aqui, né? O pessoal fala, vocês não falam do Palmeiras? Tá aí, gente. Hoje do Palmeiras trouxemos o Sombra. Tá bom? Tá certo? Não, Domênico Gato. O Sombra é o nosso próximo convidado. O Sombra tá lá. O Sombra, você vê. O Sombra O Sombra ficou lá. Você vai criar um caso na Energia eu tô com o São Paulo na cabeça aqui, o Sombra já tá na próxima relação. E um detalhe importante, a gente quer apresentar os nossos convidados, né? E também falar do nosso time. E hoje a gente tá desfalcado, demos folga, né? Por incrível que pareça, ele teve um probleminha particular para resolver, ligou pra Michele, obviamente. Folga atendida e justa ao nosso Chico Lang. Justo hoje? É, justo hoje. Disseram que era tirar um sarrinho dele. Disseram porque quando ganha não tem muita graça. O legal do Chico é quando vai estar aí e tal. Ele comemorou demais a vitória. O Chico vai fugir do pau, tal, nada. Chicão, fica tranquilo aí, resolvendo o seu problema. Já na próxima semana com a gente aqui, Chicão, um beijo carinhoso pra você, o seu time, o nosso time jogando por você hoje. Chicão, um beijo no coração. E aqui hoje, na cadeira, hoje, será que vai ter cruz pra mim? Não, né? Pelo amor de Deus, hoje tô tranquilo, né? Satanás. Para com isso. Alexandre Silvestre, boa noite, Silver. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vindo direto de Bragança, o espadachim da informação, sabe tudo do Corinthians. O nosso Thiago Salazar veio com a família hoje, todo mundo aí, né, Salazar? Veio também direto de Bragança. Boa noite, Salazar. É isso aí, boa noite, Garrafa, boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui mais uma vez. Estava lá acompanhando, trabalhando no jogo do São Paulo, mas estou aqui à disposição. E assunto no Corinthians é o que não falta, né, Garrafa? Não falta. Miller, quinta-feira tem esse São Paulo. Hoje gostei do tricolor. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa, sem dúvida nenhuma. O tricolor tá bem, né? Dorival ajeitou o time, né? Independente do jogo hoje, que foi fraco mesmo tecnicamente, mas importante não perder. Você percebeu, já escalamos ali lado a lado o Domênico do lado do Miller. É São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. A gente vai falar muito desse jogo. E tem Flamengo e Palmeiras aqui, Flamengo uma rivalidade grande também. Tá? Frota e Domênico Gato. Aí já separamos um pouco, né? Sistema, o sistema o Frota, é bruto. Flamengo, eu falei, não, gente, põe o Frota pra cá, deixa o Palmeiras pra lá pra não ter confusão. E lá na Mestre Caverna, Mestre Caverna, boa noite ao nosso mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Grande abraço a você, a todos da mesa. E realmente essa rodada aí foi bem interessante mesmo, vale a pena a gente comentar, viu? E muita coisa pra gente comentar e, claro, presentes pra você, enquete com boa noite dele. Fera no jornalismo, revelação do jornalismo, meu amigo e nosso companheiro aqui do Mesa Redonda, Marcelo Bacejo. Boa noite, Bacejo. Boa noite, Garrafa, boa noite a todos que acompanham o programa aí de casa, a rodada quente do Campeonato Brasileiro, e é claro que a gente vai repercutir tudo. E para você que nos acompanha aí em casa, olha só, temos presentes especialíssimos para nossa audiência. Olha só os presentes de hoje. Temos um kit para lá de especial da Cirúrgica Cinete, que vem coxal, joelheira, luva, squeeze, enfim, um presentaço dos nossos parceiros da Cirúrgica Cinete. Temos também uma camisa da Gazeta FM, que vem acompanhada da camisa do Corinthians, tamanho G. E para fechar, temos uma luva profissional de goleiros da Poker, mais uma bola da Topper, presentaços da loja Gold Placa lá de Santo André, nossos amigos da Gold Placa. E para ganhar um desses presentes é muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, faça seu comentário, traga suas dúvidas para os nossos comentaristas. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: quem vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil? Palmeiras ou São Paulo? Primeiro jogo deu São Paulo 1-0 no Morumbi, segundo jogo quinta-feira no Allianz Parque. E além disso, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade,
para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para levar um desses presentes para casa. Ao longo do programa, quando tocar essa campainha aqui, ó, eu vou anunciando os vencedores dos presentes de hoje. No final do programa, eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Garrafa? Combinado. Então você já sabe, hashtag Mesa Redonda. E por falar em presentes, agradecendo demais a Cinete e a Mercury, ó. Os nossos convidados já receberam o kit aqui. E que kit é esse? Da cirúrgica Cinete e também da Mercury. Essa aqui é pra você, hein? Pra quem joga a bola, hein? Pra dores, musculares. Kit completo aí pros nossos convidados. Obrigado aí. Valeu. Aí, ó, que legal, que legal. Muito legal. Aliás, legal também é receber o pessoal da Mercury. O Brian tá por aí, com a família, com todo mundo. O pessoal da Cinete, o Andrés. Enfim, ó, o Brian corintiano, feliz da vida ali à esquerda, ó. Primeiro da fila ali, ó. Pascoal, primeiro ali, ó. Ó o Brian corintiano. Tá feliz com o Coringão aí, Brian? Olha só, Brian, é pra tanto demais, mas enfim, corintiano é assim, né? Animado, tá aí o nosso Santos também, um abração, Papai Mário, Andrés. Obrigado a todos aí da família Cinete, a partir de hoje com a gente aqui, Cinete e Mercury com a gente no Mesa Redonda Futebol Debate. Para não perder tempo, porque a gente tem muita polêmica, vamos direto pra bola rolando pro Brian, né, o Corinthians do Brian. Venceu ontem 1-0, todo mundo dava que hoje seria a demissão do Luxemburgo. E o Corinthians acabou vencendo o Galo Mineiro lá em Belo Horizonte com um gramado horroroso por 1-0. Coloca a bola para rolar, diretor. Corinthians 1, Atlético do Filipão 0. Na tela. O Corinthians visitou o Atlético Mineiro sem Hulk, sem Felipão e voltou de BH respirando um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro, menos tenso. Logo no comecinho do gado, aí pra cima e novamente colocou o goleiro corintiano para trabalhar. Batalha quase marcou. Apesar dos pesares, chances para ambos os lados foram sem perigo. Teria sido. Tira ele da mesa. Vale lembrar que foi sem o Hulk, né? O Hulk não jogou. Né? Isso. Filipão também não estava no banco. Filipão também não estava no Johan banco. de fora, Zaratio. Vinha de 5 jogos sem vitória. O Galo também não tava essas coisas, não. Mas foi merecido o resultado, gente? Merecido, não sei se foi merecido. Eu acho que foi. A proposta do Corinthians acho que foi melhor, mas o que vem jogando aí, eu acho que salvou o Luxemburgo, né? Porque todo mundo falava que o Luxemburgo ia cair, né? Aliás, esse é um grande problema que nós temos no futebol, né? Essa pressão a todo instante, né? Isso deve incomodar muito. Não só em cima de treinador, como em cima de jogador. E a gente já vai falar de tudo que aconteceu. A semana do Corinthians foi pesada, né? Tanto no hotel como em motel, né? Tanto no hotel como no motel. Não tem mais sossego, né, cara? Não tem mais sossego, né? Você pode escolher para onde vamos polemizar, ou no motel ou no hotel. Ou no hotel. Então, você percebeu que hoje está corrido porque o negócio vai ser assim. Ô Domênico, não adiantou secar ontem? Não deu, né? Não deu, mas... Não deu. Vamos falar sério, né? O Atlético é um time que, pô, eles se borram pro Corinthians, né? Puta, que time que se borra pro Corinthians é o Atlético Mineiro, cara. É uma coisa impressionante, né? Inclusive, depois da reforma lá, o Corinthians tem mais vitórias do que o próprio cara. Atlético nesse confronto lá no Mineirão. O Atlético vê o Corinthians, ele parece que tá vendo fantasma. Ai, meu Deus, sabe? Pô, é impressionante, cara. Não ganha, cara. Não ganha. Não ganha, não jogou bem. Não joga jogou bem o Atlético. Não vai o Corinthians não fez lá grandes coisas, mas o que eu vejo assim... Diante do contexto, da pressão que estava, Luxemburgo podendo ser demitido, o time que não ganhava fora de casa. Jogador ameaçado. Então, assim, foi uma vitória, não é um futebol plástico, não foi um futebol belíssimo de assistir, mas o Corinthians se defendeu bem, como a gente viu ali, o Cássio fez uma defesa ou outra, e na proposta de contra-atacar se defender bem. Então, dentro do momento, do contexto da proposta... Sim. A verdade, né, Garrafa, vamos ser sinceros, né, Miller, meus amigos aqui, o Corinthians e o Santos não vai cair, cara. Não adianta secar. Não cai, Domênico. Pode escrever aí, eu tô falando. Não vai cair. Nem com essa punição. Gostaria. Mas nem com essa punição do Santos. Gostaria. 8 jogos. Não, mas não vai cair. Não cai. Ele gostaria, né? Atenção, Camerete. Vem em mim. Atenção. O Corinthians não cai, mas sabe quem falou?
O mais palmeirense de todos, Domênico Gato. Mas infelizmente. Ah, Falo infelizmente. Ele não gostaria. Vai cair. Ele gostaria. Ah, não, gostar, putz, se eu gostaria. Gostaria pra caramba que vocês caíssem, fio. Que não? Pra Claro que empatar sim. com o Palmeiras? É que o cinegrafista é um corintiano doente. O Pascoal é doente. o Pascoal né, tá, Pascoalzinho? Toca aqui, Não, Pascoalzinho. Mas você viu que Não, ele mas quer? infelizmente Ele quer um não empate, ele quer um empate, né? Não, se eu quisesse, eu ia quer um falar que ia empate. cair, mas não vai cair. E de, não, e de não ca- tem e time... de- e de queda pra segunda divisão você conhece bem, né, Domênico? Pera Você aí, já experimentou pera. algumas mas vezes essa sensação, A gente né? foi duas Sabe o vezes, mas a caminho. gente subiu na bola. Conhece o caminho. Mas subiu na bola. O Corinthians também subiu na bola. Agora. Tudo bem. Mas nós Só o fizemos uma Fluminense coisa. pulou, Nós Fluminense pulou. fizemos uma coisa que nenhum time fez. Porque até então, até a primeira queda do Palmeiras, pode ouvir o que eu tô te falando. Até a primeira queda, todo time virava a mesa. Não era assim? É verdade. Virava ou não virava? Verdade. Virava ou não virava? O Palmeiras foi lá e moralizou o futebol. Essa é a verdade. A gente- Moralizou o futebol. A gente vai entrar nessa questão já, só que vamos falar um pouquinho da bola. Eu quero ouvir ainda o Miller, o Silvestre, porque agora vamos falar. Porque muita gente, o Vanderlei tá ultrapassado e tal. O Vanderlei apareceu com uma surpresa ontem. Os três zagueiros, Bruno Mendes fazendo a zaga, dando liberdade pro Fagner. Mais uma vez, contra o Galo tem sido assim. Foi assim na Copa do Brasil. Dando liberdade pro Fagner. O Fagner jogou como um ala, mas muito livre, não é? E também o Fábio Santos pela esquerda. Aliás, o Vanderlei Luxemburgo fala da opção pelos três zagueiros para que a gente possa discutir. Vamos colocar o Vanderlei também nesse debate. Vamos colocar o Vanderlei na roda, na tela. 3 zagueiros é uma novidade? Não é novidade. Quando a gente faz, parece que é novidade. Né? E não é novidade, a gente sabe fazer. Eu fiz os 3 zagueiros porque eu não podia jogar com o Fábio e o Fagner frouxos, porque eles têm um lado de campo muito forte. Então acho que funcionou e atacamos bastante o espaço, fomos contundentes, tínhamos atitude de disputar o jogo, sabendo que é um jogo difícil, que não é um jogo que você ia ganhar porque queria ganhar, não, porque por causa da nossa situação tinha que competir e ter atitude. Nós tivemos competição e atitude. Miller, rapaziada, os 3 zagueiros fizeram a diferença. O Vanderlei, muita gente dizendo que o Vanderlei ultrapassado. O Vanderlei viu o jogo, como ele precisava dessa vitória para respirar. Os 3 zagueiros foram fundamentais para o Corinthians vencer o Galo ontem? Automaticamente, quando você coloca 3 zagueiros, você dá liberdade para os laterais, até porque o Fábio Santos e o Fagner, eles não marcam muito bem. E o Vanderlei aproveitou, né, o potencial dos dois, que é com a bola no pé, que o passe, né? Eles têm precisão no passe. E os 3 zagueiros, né? O garotão lá do lado do Fábio Santos, muito bem, quer dizer. Então acho Murilo. Exatamente. Então, importante, ele fez isso e também voltou o Vera. O Vera voltou no meio-campo também, jogou bem ontem, quer dizer. Então acho que ele formou esses 3 zagueiros por conta disso, né? Para dar liberdade para os 2 laterais, né? Mais jogarem do que marcar. Então acho importante que deu certo o esquema, né? E como ele falou, não é uma novidade, né? Lazzaroni fez isso em 1990, pô. Não, e ele fez contra o próprio Galo agora na Copa do Brasil, fez contra o Del Valle, aliás, para mim foi um grande erro. Ele teve a sacada, mereceu todos os elogios quando mudou o sistema para pegar o Atlético Mineiro, mas num ambiente de Neoquímica Arena lotada, Corinthians precisando reverter 2-0, e para mim errou ao não perceber que aquilo ali era um contexto. Tentou repetir lá contra o Del Valle pela Libertadores, um time totalmente diferente, que joga de outro jeito, fora de casa, foi uma vergonha. Aí depois ele voltou para a linha de 4. Então, assim, o Vanderlei, ele erra, acerta, eu tenho a impressão que ele ainda não se encontrou no Corinthians. E tenho cada vez menos esperança de que ele vai dar certo, porque já são 17 jogos. Mas quem se encontrou nesse Corinthians, pessoal? Eu acho uma sacanagem, eu não estou dizendo que é o caso, tá, Salazar, mas pegarem tanto no pé, o Vanderlei tá ultrapassado, o Vanderlei já não presta mais. Não, nem é isso a minha questão de ultrapassar. O Vanderlei, ele tá longe do auge, nunca mais ele vai chegar, na minha opinião, naquele momento que ele teve nos anos 90 e início dos anos 2000. Só que o Vanderlei é tão pior do que os jovenzinhos aí, acadêmicos. Não, e ele tem experiência, Pô, né? pelo amor de Deus, ele não tem capacidade para treinar times grandes. Não, mas Silvestre, ele tá sendo pior. E não tem Se você convicção pegar o nenhuma. Corinthians de 2007, o ano do rebaixamento para cá, o pior aproveitamento é o dele. Não, tudo bem, mas ele tá sendo pior do que todos. Que passaram, ele pegou mas qual terra convicção arrasada. que ele tem, Silvestre? Ele joga pra torcida, ele não dá chance ao Luan porque a torcida não quer. Ele agora só não é o pior porque ganhou ontem, né? Então mudou um pouquinho, passou acho que 2. Eu acho que ele apostou. Ele tá sendo pior que muita deu gente. certo ontem. Ele apostou e deu certo. É isso aí. Eu tô com essa opinião isso aí, uma aposta. É isso aí. Ele apostou. Mas esse não é o papel do técnico, certo. Miller? Esse é o papel do técnico, Mas já gente. tinha que ter um padrão, Garrafa. Já são 18 jogos. Mas não é questão de padrão. No Ele jogo teve de data ontem, FIFA, ele ele jogava a vida dele. É verdade. Ele jogava a vida dele. É o que o Frota falou, apostou e deu certo. O corintiano hoje não sabe a escalação do Corinthians. Não sabe.
Nem o sistema, não sabe nada. Não sabe a escalação, não sabe a formação. Nos últimos 6 jogos, 3 vitórias. E aí tem o problema, né? O problema é o treinador ou é os jogadores? Pergunta se o torcedor do Flamengo sabe a escalação do Flamengo. Não sabe também. Não sabe. A cada quantos meses o Flamengo tem um de cada vez. Eu não estou dizendo que o trabalho do Vanderlei é bom, não é nem bom. Eu só acho sacanagem jogarem ele naquela vala, não presta, mas são contextos desatualizado. diferentes. O Flamengo, a cada não sei quantas semanas, chega um jogador novo. Jovenzinho. A cada não sei quantos meses, chega um treinador novo. Agora, nós temos jornalistas, o Miller, obviamente, já joga com a gente há muito tempo, mas é um ex-jogador, e temos aqui o Domênico, também está na nossa seara, o Frota já não, o Frota já é do mundo artístico e tal, já conhece os jogadores e tal. A gente pega demais, quando eu digo a gente, a imprensa pega demais, está pegando demais nos técnicos brasileiros em relação aos europeus. Os europeus, quando chegam aqui, parece que tem um tratamento diferente. Algo mais. A paciência é um pouquinho maior. A imprensa não está pegando demais no pé dos treinadores brasileiros de um modo geral, Frota? Eu acho que sim. Né? Eu acho que essa pressão toda, não só a imprensa, né? Mas tudo acaba explodindo na mão do técnico. E isso acaba revertendo dentro do campo, né? O cara não tem tempo para treinar. O Vanderlei, com toda a experiência que ele tem, com todos os erros e acertos dele, ele chegou outro dia num Corinthians totalmente desacreditado, né? E chegou com uma bucha na mão enorme. Trocar o pneu com o carro andando. Teve manifestação na frente do clube lá, do CT. Essa semana teve e a gente vai falar. Essa semana teve. Então, é um ambiente. Jogar no Corinthians é uma coisa que todo mundo sabe. Eu não sou jogador de futebol, mas tá aqui o Miller, que pode falar isso melhor do que todos nós aqui. Jogar no Corinthians, jogar no Palmeiras, jogar no Flamengo, é um negócio totalmente... Pressão, né? Pressão, diferenciado. Jogar no São Paulo é um negócio que, sabe, não é para qualquer jogador que suporta uma onda dessa. Ô, diretor, vamos aproveitar aqui, vamos fazer uma troca, né? A gente tem separado uma declaração do Vanderlei Luxemburgo, porque a entrevista coletiva dele ontem em Belo Horizonte, para mim, foi uma das melhores. Ele não se atrapalhou, ele comentou ponto a ponto. E esse ponto que a gente está colocando aqui, sobre críticas da imprensa, o Luxemburgo falou também. Se há um exagero na cobrança, porque todo mundo dava, é o último jogo do Vanderlei. E todo mundo entendia que o processo natural era o Atlético vencer. Claro. Né? Esse era o processo natural. Então, essa crítica é exagerada, Vanderlei? Nós da imprensa exageramos, a cobrança está muito exagerada em cima de você, Vanderlei? É assim no futebol brasileiro. Não é diferente para mim. Né? Eu estou só há 2 meses no Corinthians, fazendo um processo... que as pessoas não querem analisar, de renovação. Quantos jogadores já coloquei para jogar e que o Corinthians está ganhando num processo de trocar o pneu com o carro andando? As pessoas não querem reconhecer isso, querem só dar porrada. A primeira pergunta dele, joguei de 3 zagueiros. Caramba, se fosse qualquer um que jogasse 3 zagueiros que não fosse um brasileiro, eles iam falar, foi uma tática maravilhosa. Como é o Luxemburgo, cara, ele jogou de 3 zagueiros. Então é assim que nós temos essa cultura. O que me incomoda é a perseguição. Torcedor não me incomoda. A perseguição de jornalistas que vão perseguindo, vão fazendo coluna, vão fazendo isso aqui, de perseguição. Cara, teve um cara que chegou hoje que o meu ambiente interno é muito ruim com os jogadores. Cara, meu relacionamento com os jogadores é maravilhoso. Aí o cara colocou o relacionamento do Luxemburgo, ele nunca foi lá no CT para ver como é que é meu relacionamento, mas ele vai lá, eu tive a informação nenhuma, não teve nada, cara. Ele botou porque ele quer colocar do Luxemburgo lá, assim, ó, Luxemburgo tá com a relação ruim. E aí faz parte, não me incomoda, isso aí não me incomoda. Ô Garrafa, eu só discordo de uma coisa do Luxemburgo, que torcedor não incomoda. Incomoda muito. Torcedor muitas vezes dita, inclusive, como que vai ser o jogo, a escalação e etc. O Vanderlei passa um pano aí em relação à torcida. Falou isso, eu vou te falar, eu já conversei com o Vanderlei sobre isso. É mais ou menos o que ele disse ali na resposta. Ele entende que isso faz parte, que ele já conhece isso há muito tempo. Uhum. Então, assim, isso acontece exatamente do jeito que o Frota falou aqui. Mas o Vanderlei diz que, para ele, tira isso de letra. Está acostumado e é assim mesmo, eu tiro de letra. Como eu sou julgado toda hora, criticado, amassado e tô aí. Agora, acho que no jogo de ontem, além da vitória importante para a torcida corintiana, para o Vanderlei e para os jogadores, o que vem chamando a atenção é o garoto Moscardo. Deixa eu perguntar para o mestre Alberto Helena Júnior, que está lá na Mestre Caverna, acompanhando todo o nosso bate-papo, colocar o mestre na roda. Esse garoto de 17 anos, que muita gente esquece de falar. Esse aí é o Vanderlei que trouxe, titular.
Não é? Você colocar um garoto de 17 anos no Corinthians, você tem que ter peito. E você está barrando jogadores importantes, mestre. Por exemplo, o Maicon hoje é reserva, o Maicon que veio, né? Foi revelado pelo Corinthians, foi para a Europa, depois da guerra veio para a Europa, e aí o Maicon vai no banco para um garoto de 17 anos, isso é mérito do treinador. Enfim, a gente exagera na cobrança. Como o senhor avalia aí esses 2 meses do trabalho do Vanderlei? O Corinthians nos últimos 6 jogos, mestre, ele somou 3 vitórias. Se o projeto do Vanderlei é fazer essa recomposição do time, utilizando o máximo possível dos meninos lá do terrão, é um processo que deve ser respeitado. Porque com os veteranos, com os conhecidos e tal, o Corinthians não foi além de ficar ali brigando para não cair para a segunda divisão. Mas o problema maior que eu vejo é o seguinte: o treinador de futebol no Brasil não tem tempo para treinar. E nós passamos o tempo inteiro analisando o trabalho deles. Mas que trabalho se eles não podem trabalhar? Se não tem tempo para trabalhar? Além do mais, o futebol brasileiro está uma porcaria, porque no desempenho dos times, entre outras coisas mais importantes, é porque há um excesso de faltinha. O jogo não desenvolve. Eu vejo tantas estatísticas na televisão e não estou vendo as estatísticas de quantas faltas em cada jogo foram cometidas. É um absurdo o que acontece no Brasil. Não há possibilidade do jogador começar a construir uma jogada que venha a falta. Se ele arranca e consegue passar por 2, 3, o quarto derruba inevitavelmente. E ninguém fala nada sobre isso. E um detalhe importante, o senhor está falando sobre isso, né? Sobre até essa falta de tempo para treinar. E com essa falta de tempo para treinar, é no olhar clínico para você revelar um garoto de 17 anos e transformá-lo em titular do Corinthians. Vamos ouvir o Luxemburgo, mestre, falando sobre este Moscardo. A torcida corintiana está encantada com esse garoto. 17 anos, muita personalidade, Vanderlei. Moscardo, eu nem comentei porque eu não sou muito de ficar falando individualmente, né? Esse negócio de ter moleque de 17 anos, 16 anos, aqui no Minas, eu coloquei o Vitor Roque para jogar com 16 anos, 20 minutos, quando ele saiu abafado, eu fui lá e dei um abraço aí, meu filho, tá começando tua carreira, é assim mesmo, tá abafadinho, né? Tô morrendo aqui. E depois ele foi vendido hoje por quanto dinheiro que foi vendido. Então, cara, eu boto, ele tem qualidade. Eu não sei não, cara, ele tá assim, começando a jogar, é muito equilibrado. Ele é um volante que surge dentro do futebol brasileiro com uma característica diferente, que ele marca e joga. Consegue sair, consegue liberar a frente. Quando ele quer pegar mais confiança, ele vai embora. Tem qualidade para isso. Eu vou querer ouvir... No sentido mais amplo da expressão, viu? Ele se transforma em dinheiro para o clube. É um ativo do clube. Tá aí. O Vitor Roque do Atlético Paranaense foi o Vanderlei que colocou. O Domênico sabe, lá no Palmeiras, muitos garotos vieram antes ainda do Abel com o Vanderlei. Mas para a gente colocar na mesa o assunto Moscardo, que está chamando muita atenção, que deve, lamentavelmente, muito embora se continuar nessa sessão... Vai renovar essa semana. Vai renovar porque já sabe que vai ter que elevar o valor aí, porque as propostas vão chegar. Vai para 27, renovar vai para um 2027. indício de que pode ser em breve vendido. Agora, também tem Garrafa, eu estava ouvindo o mestre falar? Sim, ele Domênico. tem razão, cara. Ele tem razão no que ele falou. Sobre as faltas? É muita falta no futebol brasileiro. Plenamente, eu concordo plenamente. principalmente com o Daronco. O craque aqui não destaca, cara. O craque aqui não vai. Não vai. E na Europa não tem tanta falta. E essas faltas fazem parte do sistema tático. O Abel mesmo já falou disso. A tal da falta tática. Passou pelo segundo, faz a falta que não é para amarelo. Então, para lá na frente. Tem os dois lados dessa moeda. O jogador que faz muita falta tática para parar o jogo, e jogador que aceita qualquer contato e pede falta. Tem os dois. Mas isso aí é geral. Hábito mas a juizada também não dá um amarelo, não faz nada. A arbitragem, deixa o jogo seguir. A arbitragem é muito ruim, a gente vai falar já de arbitragem, porque o que não faltou na rodada foi lance polêmico. Mas pra gente não perder o foco, deixa eu ouvir o Moscardo e quero que o Miller, que teve lá dentro, né, que também surgiu muito cedo pro futebol, fale sobre o Moscardo.
Ele e vocês. Vamos ouvir o garoto que ontem estava em estado de graça, vitória como titular na carreira, com moral com o Renato Augusto, com todos os jogadores, com o Chico Lang, enfim. Vamos ouvir aí o garoto Moscardo falando dessa... Ele estava no Sub-20 outro dia, né, Moscardo? Cara, assim, até talvez 2 semanas atrás, eu estava lá no Campeonato Paulista Sub-20, mas eu estava em todo momento super preparado para estar aqui em cima, sabia que a oportunidade ia aparecer muito rápido e apareceu. Em poucos dias eu fui relacionado para o jogo da Libertadores, ganhei confiança e tive a oportunidade de ficar no time titular. Então eu tô muito feliz com isso. Do jeito que eu entrava na base, eu entro com toda a vontade no profissional também. E fico feliz de estar aqui e respondendo bem e a torcida gostando. O Brian ontem já mandou uma mensagem. Você viu esse cara? Joga muita bola, que volante, cabeça erguida. Tá empolgadíssimo o nosso Brian. Lá tem que esperar um pouco também, né, Garrafa? Tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouco. É o primeiro jogo do menino. Não, segundo. Tudo bem. Terceiro, na verdade, terceiro. Segundo como titular. Mas, rapaz, olha, com 15 anos ele jogou no 17. Com 16 anos ele estava no Sub-20. Titular, com 17 ele virou titular. Mas esperar um pouco. O cara é acima da média. Tem personalidade aí falando. Faz faculdade de administração. Eu quero isso realmente dentro do campo. Coisa que o Miller sabe melhor que todo mundo. Eu tenho dois contrapontos importantes na mesa. Eu quero saber do Miller, tecnicamente, o que ele viu no Moscardo, e depois quero saber do Frota, que conhece a vida como ninguém, né? Conhece a vida, as benesses da vida, o que acontece na vida. Porque o jogador, quando vai pro Corinthians... Sobrou pra você. Não, mas o Frota sabe. Pera, eu vou chegar. Porque o jogador, ele fica bonito quando veste a camisa do Corinthians. O cara, ele fica bonito, uns 30% aumenta. Se fizer gol, 40%. Titular, tem uma escala. E aí, né? Aí começa aquele assédio todo, amigos e tal. O Frota vai falar. Mas primeiro você, então, Miller, sobre... Tecnicamente, o que você observou nesse garoto? Há um exagero também do nosso lado? Enfim, qual é a sua avaliação? Você é titular do Corinthians com 17 anos? 17 anos, o jogador tem que estar pronto. As pessoas têm que entender uma coisa. A produtividade, a palavra é essa hoje, né? Isso. A produtividade do jogador na base não tem nada a ver com quando chegar no profissional, é uma outra atmosfera, totalmente diferente. Entendeu? E o Vanderlei, isso que eu queria falar, o Rafa. O Vanderlei, ele tem um olho assim, de lobo, não é nem de águia. Porque ele vê assim, o Sérgio Ramos, vem cá, sai da lateral, vem jogar no zagueiro, que você vai arrebentar e você vai ser o melhor zagueiro do mundo. E o Sérgio Ramos se tornou o melhor zagueiro do mundo, né? Então, o Vanderlei tem essa especialidade também, né? E ele, quando pega esse garoto, ele sabe, porque o Vanderlei gosta do jogador técnico. Ele sempre gostou de jogadores assim. E esse jogador, esse que entrou ontem, né? Ele sabe se posicionar, já é um princípio de bola. Ele sabe se posicionar. E outra, a bola não queima no seu pé. Como ele sabe se posicionar, sabe jogar, ficou mais fácil a dinâmica de jogo dele dentro da partida. Então, o que acontece? Ele vai ser um titular normalmente gradativo e ninguém vai poder tirá-lo daquela posição, até porque a torcida, você sabe que ela abraça muito os jogadores da base do Corinthians. Isso é um ponto muito positivo para o jogador que está começando. E com o Vanderlei ali, que já lançou, o Salazar deve saber disso, já lançou mais de 10 jogadores da base no time principal, isso também é uma coisa que o Vanderlei é especialista em fazer. E detalhe importante, né? Uma coisa é você lançar o garoto quando o time tá bom. Outra coisa é você lançar o garoto na pior, como está o Corinthians. Tem gente que acha que isso é errado, né? Mas às vezes é necessário. Ô, Camereixo, eu falei que o Frota ia falar, então vem cá. Nessa hora que mostra agora o a resenha é diferente, é eu, Frota, vem cá. Peraí, nós vamos falar. Você teve muitos amigos, tem muitos amigos da bola, não tem, Frota? Muitos, né? muitos. Muitos amigos, amigas e tal. Sim. Ou seja, em porcentagem, o cara quando vai pro profissional, ele fica bonito, mas quantos por cento? Ele fica bonito. Quando ele vai pro profissional, ele fica bonito. Mas o garoto, ele tem educação, sabe falar, além de jogar bola, jogar bem, entrou bem, né? Você viu a entrevista dele aí, ele se posiciona bem, ele acabou de falar aqui que ele está fazendo faculdade de administração, né? Então, é um cara que com certeza... Tem chance de baixar a nota agora? Porque você sabe que elas vão chegar, o Frota. Não, vão chegar, mas eu espero... Elas vão chegar? Vão chegar. Manda um recado pro Moscardo. Isso manda um é recado certo. para ele que vai acontecer. Espera um pouco para colocar uma lente nos dentes, entendeu? Não vai comprar um carro lilás, não vai com 10 mulheres para um motel e se mantém calmo e tranquilo que você vai chegar lá.
É essa... Palavra do mestre. Aí a palavra é do Se mestre. fizer isso daí, deixa se dar certo. Ó, e vou te falar mais. O professor que falou, hein? E o nome dele é Dima. Gostei do nome do moleque. Além de tudo, o nome ajuda diferente. O Luxemburgo já errou o nome dele umas 3 Não vezes. tem problema. O Luxemburgo nunca vai acertar o nome dele, mas tudo bem. Mas eu vou ousar discordar do mestre. Tá. Porque ele falou, não, o Luxemburgo não teve tempo, só 2 meses. Gente, o Luxemburgo tá 2 meses, mas ele teve data FIFA e ele deixou o time uma semana depois trabalhando no CT quando ele botou a molecada para a Copa Sul-Americana. Então, em 2 meses, ele teve pelo menos 16 dias para descanso e trabalho, descanso e treino. Mas, Era não pra é, tá mas jogando também não é mais. todo mundo. Tem Tem jogador todo do o mérito departamento de botar- médico, Renato Augusto, departamento tudo bem, médico, mas peraí, jogadores que já vão tava no chegar. departamento médico. Então, aí você não consegue. Ele tem o mérito de botar a molecada, mas o que o pessoal que assistia ao Corinthians é o que o Silvestre falou. Que como joga o Corinthians, ninguém sabe até hoje. Já era pra gente estar sabendo. Ele teve tempo pra treinar. Bom, por falar, o Corinthians deve melhorar. O Vanderlei fala muito em evolução. Ontem, o Corinthians tem agora Sul-Americana, na terça-feira, Universitário, né? É no Peru o jogo? Ó, não vai dar ruim, Domênico? Aqui. Aqui? Não passa. Aqui, decide Na arena, o Peru. Domênico. Não passa. Sul-Americana esquece. Esquece. Não, o Nem Corinthians quer passar. mesmo não quer. Nem quer Se passar. passar, não Corinthians passou mesmo o outro não ali, do quer. outro lá. Hã? O Corinthians mesmo não lógico que quer. não. Se Só não pode quer, então passar vai só passar. porque não quer. E na Copa do Brasil, Domênico, passa? O América vai classificar. Ih, rapaz, Domênico ele Palmeiras veio com... e América, pode marcar aí. Cê Palmeiras e América. Veio no Palmeiras kit, vai passar? veio no kit Lógico, da Cinete, o lógico. secador aí que Eu você vou te ligou. falar assim. Ô, Miller, Você é lembra- lógico que o Palmeiras vai passar, Vou te Miller. explicar como é que... vou te explicar. Como é que funciona. Você lembra quando você era criança, você ia na casa da vovó, você aprontava? Sei. Aí a tua mãe virava pra você e falava assim, lá em casa a gente gente conversa. Vai ser isso aí. Lá em casa a gente conversa. É isso aí. Cuidado, porque Olha na que última o vez raio lá não na cai sua duas vezes casa, na na mesma última vez na Vai, sua casa, deu você vai ver zero. só. Pega Você vai ver leve, só. pega Você vai ver leve. só. A última Lá em vez, casa a é com lembrança não é nós, boa hein? pra Então, vocês, então não. segura essa. Durma com esse barulho, Domênico. Mas, Garrafa, vai ficar fácil. Domingo que vem ele não vai estar aqui pra gente exibir a Fazer o VAR? imagem dele. Mas a gente pode te resgatar. recorta, opa. Vai lá na rádio, lá Me vai lá na- aguarde. Manda o vídeo, manda o vídeo. Me aguarde, manda um Você não vídeo. vai estar lá, não. Ah, eu tô em todas o Palmeiras, Então, cara. então Eu vai sou lá e São me Paulista. entrevista. Vai lá, Eu pode me sou entrevistar lá. São E na Paulino, transmissão vai da lá. energia ele vai ter Só que tem ele vai que ter se eu passar. ganhar também. Tem Tá que ir, não é certo. só se perder. Então é o seguinte, ó, mas calma, porque o Corinthians deve ter um reforço e tanto. Essa é a expectativa. Se não, os 90 minutos contra o Universitário, que o Corinthians, obviamente, essa semana deve priorizar a Copa do Brasil. O Corinthians joga no sábado da outra semana, decide a vaga contra o América. E aí fica na possibilidade de pegar o Palmeiras, o Domênico Gato, ou o São Paulo. A gente vai falar já já desse confronto na Copa do Brasil. Renato Augusto voltou depois de 6 jogos e mais uma lesão. Renato Augusto na tela. Vamos ouvir o Renato Augusto. Foi uma volta agora com um pouquinho mais de tranquilidade. Na outra eu tive que voltar realmente não estando 100%. Mesmo sabendo dos riscos, mas era um momento que a gente precisava, era um jogo decisivo de Copa do Brasil. Talvez se eu fosse mais novo, pensando numa Europa, talvez eu não teria voltado, mas hoje eu penso único e exclusivamente no Corinthians, então o clube precisou, conversei com o treinador e ele quis assumir a responsabilidade, eu quis assumir a responsabilidade. Então, talvez por causa disso a gente está ainda vivo numa Copa do Brasil. Então, não me arrependo de ter arriscado e aconteceu um outro problema. Mas o importante é agora eu voltei bem. É claro que com 10 minutos parece que você vai morrer. Mas agora é dar continuidade ao trabalho, ganhar ritmo de jogo de novo, para poder ajudar a equipe. Bom, tá aí. Renato Augusto, muito provavelmente, bom tempo do jogo contra o América. Essa é a ideia. E o Salazar... Só um minuto. Só um minuto, Silvestre. O Salazar, segura aí que o Salazar já vai atualizar a informação do Matias Rojas. Será que o Matias também vai com o América? O Salazar é o sabe-tudo do Corinthians. Ele é o espadachim da informação, você sabe. Chegou uma correspondência no Corinthians, o Salazar sabe, não escapa nada. Então, antes do Salazar falar e antes de jogar o assunto Renato Augusto com a rapaziada no estúdio, a mestre caverna, com a sabedoria, a sapiência do mestre. Mestre, o quanto eleva o patamar do Corinthians o Renato Augusto? Claro que não ainda 100%, mas ele deve voltar contra o América. O Corinthians perdeu por 1-0 na ida, tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença, mestre. O quanto melhora esse Corinthians com o Renato? Olha, eu confesso que ao longo de toda a minha vida, que é longa, por sinal, vi poucos jogadores serem tão definitivos, tão fundamentais para o seu time, como é o Renato Augusto para este time atual do Corinthians.
se ele puder jogar, sugiro ao meu querido Lucha, o velho malandro, que coloque ele desde o início. É melhor do que entrar para consertar o que está tudo confuso, sabe? É melhor ele começar jogando e não entrar no segundo tempo e tal, aquele negócio de sempre. Senhores, o mestre tem razão, é óbvio que o patamar eleva, mas o Miller, ele já fez isso contra o América, né? O primeiro jogo, não foi isso, Salazar? O Vanderlei, que ele colocou o Renato Augusto, foi contra o América, não foi? No finalzinho, o Renato Augusto é um monstro jogando, é muito bom. O problema deles são essas lesões, contusões. É a idade. Eu estava até aqui conversando com o Salazar, falando sobre o Rodrigo Caio, que está lá no Flamengo também, que joga um jogo, fica 25 jogos mas fora. Mas o Rodrigo Caio teve um problema sério, hein? Não, sim, mas ele também, o Renato toda hora tem um problema, né? Infelizmente. Porque é um cara mas que... é um monstro, né? É um monstro é um jogador e acho que vai fazer a diferença. Acho que... Isso aí é o seguinte, o jogador é igual o cachorro. Como é que é, Domênico? É igual cachorro. Tem a idade. O cachorro vai ficando mais velho. Tem 5 anos, ele tem 30. O jogador é igual. Ele chega com 30 e pouco, ele já tá no 80. final de carreira. É 80. Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Só um minutinho aí. Deixa eu anotar como é que é. Jogador... É igual a idade do cachorro. Jogador... Pode marcar aí. A vida útil. É melhor, a vida útil. É melhor boa, consertar e falar que é igual a idade do cachorro. A vida útil. Porque daqui a pouco tá... A pergunta agora é, quantos anos o Miller tem hoje? Não, mas o Miller não tá jogando bola. O Miller não tá jogando bola. O Miller não tá jogando bola. A vida útil, eu vou a vida útil. A vida útil como atleta. A vida útil é igual a idade do cachorro. Tem que explicar tudo direitinho. O que foi que vocês não entenderam? E outra isso. coisa, o Domênico, o gato de cachorro, claro que ele entende. Ô Miller, me diz uma coisa, muda muito o patamar, é desde o início do jogo, como é que você avalia? Você mais do que ninguém teve lá dentro e muita qualidade, sabe o quanto é importante ter um cara com essa referência, mas também lidar com esse tipo de situação que são as seguidas lesões do Renato. Como o Renato bem disse, né, ele voltou na precipitação, naquela agitação, tinha que voltar, né? E acabou machucando de novo, ficou mais tempo machucado. E agora não, agora ele voltou com mais calma, com tranquilidade, dentro do tempo, né? Pré-determinado pela comissão, pelo departamento médico, né? É um jogador que é imprescindível para qualquer time, claro. né? Eu estou de acordo também, sempre serei, de jogador começar jogando, cansou, sai. Isso. Agora, entrar com 20 minutos, 30 do segundo tempo, como ele falou, parece que você está na altitude. Você dá um pique assim, de 5 metros, você começa a abafar, sufocar. É o que eu falei. Entendeu? Então, se ele começa jogando terça e no sábado, começa jogando, depois cansa, sai, é normal. Quer dizer, mesmo. até porque a bola dele, quando ele dominar, 90% que ele vai criar, que ele vai tirar alguma coisa diferente para deixar os seus companheiros na frente, na cara do gol. O Miller, um jogador raro, ainda mais para os dias de hoje. Raríssimo. Né, raríssimo, imprescindível para qualquer time do futebol brasileiro. Mas eu tô com o mestre, no Corinthians ele é uma diferença absurda. É um técnico dentro de campo. E vocês repararam no que ele disse na entrevista? Tô ficando velho, alguma coisa assim, né? Se fosse para ser vendido e tal, não arriscaria. Mas eu fui pro pau. Por que ele foi pro pau? Porque tem a personalidade também, quer ajudar o time, quer ajudar o técnico, sabe da importância dele. É um baita profissional. Não tem, então, quero eu ter um cara com essa vontade. Baita profissional, com quantos sempre anos foi. Na vida dos humanos ou dos cachorros? Vida útil? Porque é igual o que eu falei, igual a vida do cachorro. Eu vejo você pega um pedaço de pauzinho, você joga pro cachorro novo, não vou jogar. Você pode jogar 15 vezes mas agora para um elenco tão novo como tem sido esse do Corinthians, um cara como o Renato Augusto é importante não só dentro de campo, mas fora de campo para dar exemplo para essa molecada que tá ganhando. Porque tem moleque com a unha encravada que não entra em campo para jogar. A liderança, né, Frota? E a tendência é que ele não vá, nem seja relacionado para o jogo da Copa Sul-Americana. A liderança, né, Frota? Sim, tem que ser. E ele é um líder, né? Um cara equilibrado, pensa rápido, bom jogador, a gente sabe disso, né? Eu torço muito que ele se recupere rápido e possa entrar. E como o Miller falou, tem que entrar jogando. Cansou, sai. Sim. Todo jogador fala isso. Esse negócio de entrar no meio, entrar... Porque é uma lei, sabe? né? Entra faltando 5 minutos, faltando 10 minutos, não vai resolver. Você tá no banco sentado lá, pode a galera uma correndo vez ou pra outra caramba. resolve, mas... E normalmente quando vai entrar é pra entrar e resolver.
Né? Aí fica, o jogo tá mais difícil, Pois porque é, o desgaste já vai tá ser no maior. sufoco ali, né? Já tá no desconforto. Agora, o Chico Lang tá desesperado aqui. O Chico Lang, pra quem não sabe, tá olhando aqui, você ligou agora, tá? Cadê o Chico? O Chico tá dispensado hoje pra resolver problemas particulares. Aí o Chico falou, mas pergunte ao Salazar, tá desesperado. O Matias Rojas, reforço que chegou do Racing. A diretoria corintiana deu mole até agora, né? Pô, parecia na época do fax, que não chegava o fax. Não acerta a documentação do cara, velho. Põe um diretor, compra uma passagem, vai pra CBF, vai pra Suíça. O Vanderlei se matando aí, os jogadores se matando, precisando de reforço. O cara tá treinando, comendo, bebendo, dormindo e não pode jogar por causa de um documento, cara. Pega um avião, quanto custa a passagem daqui pra Suíça? Pô, tem que resolver. E o Chico quer saber como é que tá a situação do Matias Rojas, se tá treinando, se há planos pro Vanderlei, inclusive, se a documentação ficar pronta amanhã, né? Que ele apareça contra o Universitário e fique à disposição mesmo para jogar contra o América. Como é que tá isso, Salazar? A situação do Rojas é a seguinte, ele já está treinando, desde o dia que ele chegou aqui em São Paulo, ele está treinando com o grupo, inclusive a informação de dentro é que o pessoal está gostando muito dele no treinamento, tá olhando assim, o pessoal falando para mim assim, o cara é bom, o cara aí bate de frente na bola, chuta muito bem, é o que chega de lá. A questão, Garrafa, é que não é um documento, né? Assim, você não envia e nem recebe um documento, é um sistema automático, você entra no seu computador, faz o seu login, e você tem que... É assim que funciona. Pô, mas vai lá na Argentina, e aí, qual é o problema? Vai lá na Argentina, Salazar, com o cara que dá o start, o play, o diabo que o pai... Ô, filho, aperta o botão aí. Mas aí é que tá, Garrafa, aí é que tá. Garrafa e Salazar, não todo probleminha que não podia... Entrou no processo Transferban? São dois problemas. O primeiro problema, o Racing precisava mandar uma documentação. Como o Racing estava na bronca com o Rojas, por causa da saída dele de graça, ele esperou acabar o contrato, o Racing retardou isso. Prejudicou o Corinthians. Mas então, Salazar, é isso que eu tô falando. Vai alguém lá cobrar diretamente, fica sentado lá no ar-condicionado, olhando. E o outro ponto é com o Argentinos Júnior. O Corinthians estava devendo uma das parcelas, pagou essa parcela em relação à compra do Fausto Vera, só que estava no Transferban. O Argentinos Júnior precisava comunicar à FIFA lá no sistema. Recebi fosse aqui. Alguém do Corinthians lá no Argentinos Júnior. O que me desculpa, Salazar. Fosse alguém lá, Buenos Aires, velho. E lá a grana tá bem baratinho, Garrafa. Vai comer lá na estância, onde você quiser. Ô, filho, mandou o documento pra FIFA? Teve isso. Não pessoalmente, mas eu vi. Pessoalmente, Salazar. Eu vi, Garrafa. Teve uma conversa, teve ligação com o pessoal do Argentinos Júnior. Que ligação? Essa geração de zap, velho. Vai lá, cara, conversa com o cara, chacoalha o cara, velho. O Corinthians, o Chico Lang tá... verdade. Não é, não? O futebol, às vezes... O que aconteceu? Inseriu ou aproximou? Inseriu ou aproximou? O cardápio e QR Code. O que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians que teve que comunicar à FIFA. Como a FIFA ainda não tinha tido a confirmação do Argentinos, são 5 dias úteis. Bom, aí teve que esperar 5 dias. O Garrafa tem razão, né? O cara tem que ir. Tem que ir. Quem é que faz isso? Como é que foi contratado no Palmeiras? Tem que fazer, Salazar. Como é que o Dudu foi contratado no Palmeiras? Quem é que vai até algum lugar pro cara dar baixa no sistema? Tem que ir lá, pô. Vai lá cobrar o cara, bate na porta do cara. Eu acho que isso não existe no futebol. O Dudu foi contratado no Palmeiras desse jeito. Ele tava fechado com o Corinthians, o salário mas peraí. Sim, ali era... foi lá ali era quase entre aspas pra roubar o jogador. Salazar, um minuto. Salazar, um minuto. Tinha o Domênico falar, pois não. Mas foi lá e pegou. Foi lá e conversou com o Dudu. Convenceu o Dudu. Convenceu. Vem cá, aí é que vai ser ídolo. Mas ele vai convencer por esses... Mas não convenceu pelo WhatsApp, né, Domênico? Não, peraí. Vocês estão comparando situações distintas. Vocês estão comparando situações distintas. Isso aí era uma negociação pra contratar um jogador. A gente tá falando de um jogador contratado. Era só pra mandar um documento. Você vai mandar um dirigente até a Argentina pra mandar um documento? O cara não manda o documento? Não. Vou aproveitar aqui o Frota pra assuntos aleatórios. Com a experiência que você tem, Frota. É melhor. Ali, né? Você tá ali, você viu o bombom e tal. Tem que ser na pressão. Você vai mandar um zap ou você vai chegar no ouvido dela? Como é que é? Tem que ser no ouvido, na pressão, falar. E outra coisa, hoje em dia esse negócio é tudo WhatsApp, cardápio em QR Code.
Entendeu? Não dá. Pô, tu chega no Minha mulher restaurante, odeia tu tá cardápio afim de comer, aí, pô, chega o cara e fala, o cardápio tá em QR Code. Pô, tu não consegue, pô, É não muito dá. mais fácil você obter êxito. Claro. Ali na hora que você tá lógico. na tentativa de uma fé de uma garota. Você tem experiência pra isso. Na sua vida, eu sei da sua vida. Foi assim, né? Então, é muito mais fácil. O Zap não tem perfume, né, Não, Frota? Né? Zap Quando- é muito frio. né? Aí se você chega na conversa com perfume, E sai aí mais. vai pro ataque. O Corinthians podia ter ido pro ataque, né? Viu, Salazar? Tem que Pra ir, buscar né? um documento. Ainda né? tem que ir. Tem que ir lá. Tem que fazer pressão. Ó, o Miller, Fala pra mim, quem que fez Calma, isso? Salazar. Fala pra mim, o um Miller vai homem fez falar. isso. Pera aí, hoje tá demais. O A Miller voz vai da falar. experiência. A voz da experiência. Veja bem, Garrafa, antes, o meu Na amigo... na sua época de solteiro também você não era fraco, não, Emílio. Hoje você tá casado e tal, mas você conhece bem lá atrás, no passado, Claro. pelo amor. Hoje você vê que. O que era? Era muito melhor. Passava o rodo, claro. Não é? Trator. Passado o rodo. Não era, Emílio, não era muito melhor na resenha no ouvido. O tete a tete. O corpo a corpo. Bafo a bafo, pô. aí, tá vendo? Ó, Garrafa, o meu amigo Galáctico, que é um grande empresário, gente boa demais, beijo no coração, meu irmão. Ele tá querendo saber essa história aí do que o Salazar tá falando, se vai vir. O Salazar até agora. Já veio. Tá ok. Não, pera aí, eu concordo com o Domênico e com o Frota. Meu, ficar nessa WhatsApp, não vai resolver nada. Eu fiquei, quando eu voltei da Itália pro São Paulo, eu dependia desse papel, Salazar. E o São Paulo ficava ligando, mandando fax. O Torino, mas era fax, o Torino pô. se lixando. Aí teve que um diretor do São Paulo lá em Torino Isso. pra conseguir a minha transferência. Agora, olha só o que arrumou o Domênico, né? O Domênico arrumou, ele meteu fogo no Corinthians, tá fazendo falta o Chico hoje aqui, vou fazer as vezes. O senhor já meteu O fogo Chico no Corinthians? medrou pra mim. Ah, Você é? medrou pra mim, Chico. Essa é a Amarelou? verdade. Amarelou pra mim. É isso aí que você amarelou. Chico amarelou. Não, amarelou não. Ele vai vir. Vamos marcar esse encontro. Vamos marcar esse encontro. Ficar só no WhatsApp. Não dá. Tem que ir Lembra- lá. O jogador não vai estrear. É um Tem que ir documento lá. físico, gente. Não é um papel. Mas vai lá conversar com os caras. Eu preciso disso aí. Mesmo sendo um papel eletrônico, não tem. É o sistema. Existe, vai. Esse sistema aí tá estranho. Esse sistema de QR Code, isso. esquece. Resumindo, Domênico, e claro, lembrando, um beijão pro meu amigo Chico, pro nosso irmão Chico. Chicão tá liberado hoje, tá liberado. Por isso que o Chicão não veio aqui, mandou um abração sei. pra você. Um abraço ao Chico. Domênico, é o seguinte. Pra resumir, eu vou rodar todos na sequência. O palpite, com documento, sem documento. O Corinthians passa pelo América e pode enfrentar o seu Palmeiras ou fica no meio do caminho, Domênico? Eu sugiro que não passe. Porque se passar, pega nós e vai tomar sarrafo. Calma, velho. tem o jogo Aí de não volta, tem Domênico. Tem um jogo de volta. Que volta? Não, já passamos. Aí fica reto aí. Olha o São Paulino falando. Joga lá em casa e se borda. Os caras vão lá em casa. Ele se e toma entrega pau. sozinho. Os caras ganham de 3x1. Vem cá. Os caras ganham de 3x1. Aí os caras, não, já classificou. Campeão. Como é que o São Paulo faz? Como é que é? Campeão. Aí nós vamos lá e vai ter 4, né? 4 já. Pra acabar. Já vamos falar desse São Paulo e Palmeiras. Lá em casa nós resolve, filho. Lá em casa... Já vamos falar desse São Paulo e Palmeiras. Palpite. Vamos lá, começando com o Bacégio, vai. Corinthians passa pelo América, não? Passa, 2x0 Corinthians. Brian aí, Corinthians passa pelo América? Com toda certeza. Andrés, passa não? Andrés falou que não. Ó, o primo tá secando o Corinthians, é brincadeira? Primo Ribeiro, passa o Corinthians? Olha, o Primo Ribeiro disse que não. Cadê? Hoje o time não tá aí não, né? Silvio, o Silvio só faz sim ou não. Passa o Corinthians, Silvio? Não passa. Olha, rapaz. Caramba, agora vamos com os especialistas. Eu começo com... O Pascoalzinho vai dar o último voto dele. Eu começo aqui com o Miller. Pode ir no Miller. Vai Eu tô com o Bacégio, parceiro. Corinthians 2x0. Corinthians passa. Passa. Domênico não precisa nem falar, né, Domênico? Corinthians vai ganhar de 2x1, vai pra pênalti e perde nos pênaltis. A Neoquímica Arena vai classificar o Corinthians. Ó, o prefeito de Carapicuíba tá me ligando aqui, dizendo que o Corinthians vai passar. O Marcos Neves está dizendo que vai ganhar de 2-0. Grande Marcão. Silvestre. Corinthians passa nos penais. Corinthians nos penais. Tá certo. E a tua Corinthians nos penais. opinião? E a tua? Corinthians passa. Corinthians passa pelo América. Alguém tem nos que pressionar o pênaltis. Garrafa. E a do também, mestre? né? O Muito mestre fácil, caiu, o mestre caiu, o fica mestre só caiu, né? distribuindo, Mestre né? já Você fica só distribuindo, não o mestre se vem. compromete mais, né? Só que tem... Não, Corinthians passa sim. Não se compromete, você só... Como é que é? Corinthians passa. Nos O passa dele foi baixinho, você viu? Esse vai ser dentro da arena, né? É, da arena. É. Você é o Jogo de único volta. que vai acertar. O único que vai acertar sou eu. Vocês vão lembrar disso no outro domingo. Caramba. O Domênico foi e acertou. Que coisa. Vocês vão lembrar. Quanto vai ser, Domênico? 2x1 pro Corinthians, pênaltis perde. Com o Da Cássio? América. Com o Cássio?
Cássio, vai tomar no meio das pernas. E esse Palmeiras que não tá ganhando de ninguém vai passar Como por você não tá ganhando de ninguém? cima. Como você não tá ganhando de ninguém? Ué. Porra, como assim? Que país que vivemos? Que país que vivemos? Vamos falar já, são números. Você quer discutir com números? Vamos falar 2 títulos no começo do ano. Não ganha nada. Começou. Não ganha nada. Atenção. Vamos falar já de Palmeiras e São Paulo. Ainda tem o Corinthians. Eu vou continuar com o Corinthians, porque a gente falou de bola, mas o Corinthians passou a semana tumultuado. O Vanderlei fez um desabafo importante que vale não só pro Corinthians. Vale pra todo mundo. O assunto vai ficar sério. Ó, Frota tá aqui já. Mandaram uma pra mim aqui, só que essa é média. Vamos trocar. Eu queria aproveitar que os donos estão aí hoje. Vamos trocar. Vamos trocar. Pô, vamos trocar sim. Vou usar bem aqui. É isso aí, tá? O Brian já vai resolver, também o Andrés, o pessoal lá da Cinete e da Mercur. Bom, eu falei que o Vanderlei Luxemburgo ontem deu uma coletiva muito importante na vitória do Corinthians por 1-0. Eu assisti. E o Vanderlei, ele tocou na ferida, como gosta o mestre. Sobre esse aspecto de violência, eu tenho dito aqui. Alguma coisa vai acontecer e aí depois não adianta chorar. Vamos ouvir o Vanderlei, o que ele falou na coletiva sobre segurança dos clubes, da imprensa, dos jogadores, porque tá demais. Vamos lá. É muito ruim você estar numa concentração num hotel, tá? E você se sentir numa prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar. Você não pode descer pro hall do hotel, você não pode pegar o elevador, você passa na recepção, você é agredido verbalmente, você é isso, você chega num hotel para você poder ir fazer uma concentração como aconteceu isso, você não pode entrar no hotel. Cara, onde é que nós vamos parar? Se as autoridades não tomarem uma decisão de que isso pare, quando morrer alguém, quando acontecer uma coisa muito pior, aí vamos falar, acho que o Ministério Público, o Governo Federal, a CBF, as federações, tem que tomar uma posição, porque eu não posso sentir os meus jogadores sem poder transitar no hotel, sem poder pegar o elevador, sem poder ir numa recepção, sem atender os torcedores que querem tirar uma foto com a gente. Cara, essa coisa tá assim, ultrapassando os limites. Eu acho que a torcida tem todo o direito de protestar quando quiser protestar. Cara, mas ali é nosso local de concentração, de trabalho, que vai se preparar. Acho isso aí uma coisa muito desagradável. Acho que alguém tem que tomar uma posição forte nisso aí, porque eu não gostaria de me sentir numa prisão domiciliar se eu não cometi nenhum crime. Só sou um profissional de futebol, os jogadores só são jogadores de futebol. Então é muito complicado isso aí. Eu só estou falando isso porque é uma coisa que está acontecendo, não só com o privilégio do Corinthians, não. É o futebol brasileiro, como um todo. Hoje, os dirigentes que estão com os clubes na primeira colocação já não vão tomar decisão porque não interessa, porque estão bem. Mas daqui a pouco eles podem estar numa situação inversa, podem estar mal e vão ser pressionados também, esses times que estão. Então, eu acho que isso cabe para todo mundo do futebol tomar uma decisão coerente, equilibrada, em benefício do futebol. Parabéns ao Vanderlei Luxemburgo, né? Por muito tempo recebe cacete, que tá ultrapassado, mas ele é um dos poucos, porque tá pressão no Corinthians, tá pressão em cima de muita gente, mas ele é um dos poucos que toca na ferida sobre esse tema. E para você que não sabe exatamente como surgiu esse desabafo do Vanderlei, vamos mostrar, né, que ele falou, eu me sinto recluso, né, eu me sinto, como é que é o termo? Pressão domiciliar, tá preso, presídio domiciliar, lá no hotel. O que aconteceu? Veja só, o Corinthians jogou no meio de semana contra o América e ficou em Belo Horizonte. Isso. Ele ficou em Belo Horizonte porque tinha o jogo sábado com o Atlético. E aí o Corinthians ficou hospedado lá no hotel, não na sua concentração em São Paulo. Ficou lá no hotel e no hotel podia se hospedar, pode se hospedar qualquer um, né? Qualquer tipo de cidadão pode se hospedar. E lá estavam integrantes da torcida. Vejam só o que aconteceu, o que passou o jogador Gil, né? E os integrantes da delegação do Corinthians lá em Belo Horizonte. Para você que não viu, vale a pena ver, porque foi através desse momento que o Luxemburgo veio a público para o desabafo. Vamos ver. Quando você vai roubar o Por que você não vaza, irmão? Por que você não sai fora, irmão? Sai fora da bandeirinha, vai andar. Você é ex-jogador, irmão. Você é ex-jogador. Você tá roubando o clube. Você é ex-jogador, certo? Panelinha, você tá roubando. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador, mano. Já deu. Sai fora! Toma vergonha da sua cara, mano! Chega, maluco! Chega! Vagabundo! Você é vagabundo! Vocês vão ficar até quando fazendo isso com o Corinthians? Tá roubando o Corinthians, rapaz!
Ô, Garrafa. Como vagabundo? Esse cara tava indo treinar, gente. Só um minuto, a gente não pode perder a noção da coisa, né? Esse cara tinha que provar, ele tinha que provar que ele tá roubando. Você merecia um processo, esse cara. Eu vejo muita gente, Frota, na internet, é tudo valentão, né? É valentão. É os guerreiros virtuais. E esse cidadão tentou tomar o celular de um jornalista que tava filmando, tentou bater. Só que ele falou que o cara tá roubando, ele tem que provar que ele tá roubando. Não pode ficar assim, você é ladrão, você é ladrão, você tá roubando o Corinthians. Como assim? Que porra é essa E aí? tem uma coisa, ele tá falando roubando no termo de torcida, roubando, ele tá dizendo o seguinte, você tá recebendo salário e não tá jogando nada. O que é um absurdo, porque assim, você pode cobrar assim, eu quero o Gil no banco, eu quero que o Gil se aposente, aí tudo bem, a sua opinião, você pode falar isso à vontade. Agora, falar que o Gil tá roubando, mesmo nesse linguajar do futebol, o Gil nunca fez menos do que 50 jogos em uma temporada com a camisa do Corinthians. Todo ano ele é ou o jogador que mais jogou, ou o segundo ou o terceiro. O Corinthians deve só em direitos de imagem para o Gil 4 milhões de reais. Só em direito de imagem. Ou seja, o Corinthians deve grana pro cara, o cara nunca vai pro DM, tá sempre à disposição. Pode tá jogando joga mal, porque tudo bem, todos os tá técnicos mal, colocam. Vai falar história. que esse cara tá roubando, é um absurdo. A história o Gil que é um dos tem. caras que mais respeita a camisa do Corinthians. A história que tem o Gil fala por si. Agora, eu tenho o Miller, eu quero ouvir o Miller e o Frota. O Frota, né? Ele é um cara assim que, Frota, quando você fala, vai pro embate. Como faz pro cara segurar, não ter uma reação? Me pareceu uma atitude inteligente do Gil, mas não é fácil você controlar o seu emocional numa situação de ataque daquela hora. Claro. Ele ali foi extremamente profissional, frio. Tem ali um outro jogador do Corinthians que passa e que tira ele ali, né? O Fábio. Tira ele ali daquela confusão. Foi em cima disso que o Vanderlei, né, fez essa declaração, porque a coisa foge do controle. O jogador, como ele falou aqui, né, o Gil é um cara que você não vê o Gil envolvido em absolutamente nada. Pelo contrário, o Corinthians deve a ele direitos de imagem, como ele acabou de falar aqui. Eu nem sabia disso. Uma ótima informação. E, cara, aquele torcedor ali, cara, às vezes pode até não ser torcedor do Corinthians, um cara que tá ali para tumultuar. Agora, meu irmão, ali era digno de uma cabeçada no nariz e tchau, entendeu? Deixava no chão ali e acabou. Como que o cara vai falar que você é ladrão e vagabundo, rapaz? Tem que lembrar, o Gil é grande. Porra. Tem que lembrar que o torcedor tem que entender o seguinte: nenhum dirigente vai lá e coloca o revólver na cabeça do cara e fala assim, tem que assinar aí, assina aí. Não. Claro. Não, e o cara chamou o cara papel, ele joga porque escala. E o cara, exatamente, e ele escalado pra jogar. Então, cara, que absurdo isso. Proporcionalmente, a mesma coisa que entrar numa má fase, foi até o Fini, nosso diretor, que falou assim, proporcionalmente, imagina o Palmeiras entra numa má fase e vai algum torcedor falar que o Gustavo Gomes está roubando. É uma brincadeira. Banalizaram o protesto, banalizaram a cobrança. E quem é esse cidadão? E cadê a segurança do hotel? Porque se eu tô no hotel... Aqueles ali são seguranças do Corinthians. Não, eu sei, mas esquece que eu sou... Mas aqueles caras não têm pinta de segurança do Corinthians. Eu tô no lobby, aí chega um cara que não gosta do meu trabalho, mete o dedo na minha cara, o outro esgana o jogador que tá no motel. Perderam a noção. Futebol é reflexo da sociedade. Mas o torcedor faz isso porque sabe que não vai acontecer nada com ele. É isso. Mas passaram dos limites, E outra, o jogador hoje não pode nem reagir, porque qualquer um tem um celular na mão que vai pegar o vídeo, e aí, no final das contas, quem é o errado é o jogador. Ô Miller, como jogador, né? Como jogador, a atitude do Gil ali foi de muita tranquilidade, tá muito sereno. Eu queria que você avaliasse o desempenho do Gil ontem, dentro de campo, depois dessa pressão. Como foi o Gil tecnicamente? O Gil correspondeu, porque errar, eu erro aqui, todo mundo erra, você na sua, todo mundo tem direito de errar. O cara é profissional, o cara, ele foi acuado na concentração. Eu queria que você falasse do desempenho dele de campo e a frieza para ele poder segurar essa pressão. O Gil tem uma história muito grande no Corinthians, né? E ontem ele jogou bem contra o Atlético Mineiro. Não comprometeu e vem o Gil. Veja bem, as pessoas não entendem muito isso, né? Muitas vezes estoura lá atrás porque não tem uma proteção na frente, né? Por que dificilmente a defesa do Palmeiras sofre um revés? Porque o meio-campo protege muito a defesa. Então essa proteção faz com que a bola chegue mascada lá atrás e aí se torna mais fácil você defender uma bola, fazer uma cobertura. Mas o Gil, ele tem uma regularidade muito grande no Corinthians. É verdade. Né? É um cara, assim, um profissional muito exemplar, tirando a sua história e a sua regularidade. E como o Salazar falou, e todos nós sabemos aqui, todos os treinadores que passaram lá colocaram o Gil como titular. Quer dizer, é coincidência? Não, exatamente. Não, absolutamente. E ontem, quer dizer, infelizmente...
eu gostei, porque, como o Frota disse, ele teve um domínio próprio muito grande. Sim. Não falou nada. Aí chegou, acho que o Fábio Santos, chegou o Roger Guedes e tiraram ele. Quer dizer, Beleza, que é uma coisa sobre isso. Até porque o jogador não pode fazer nada. Como o Marcelo falou, se ele faz alguma coisa diferente, como o Frota falou, ele sai como vilão da história. E o Frota toca num ponto do que o cara falou, tem presentes. Então, o Vanderlei, nós vamos primeiro aos presentes e na sequência, pra gente encerrar esse assunto, o Vanderlei vai falar especificamente daquele cara, como o Domênico falou, né? Esse cara tem que ser processado, esse cara tem que ser. Ele tem né? que provar o que ele falou. Tem que provar o que ele falou. Então, o Vanderlei também falou sobre esse cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, que ele fez com o Gil lá na concentração. Mas antes disso, nós temos presentes pra galera. Solta é isso, Marcelo? solta dois, como que funciona, Galo? Você que manda. Você que tá no comando. Primeiro da noite, né? 2, o diretor então, falou. 2, então vamos lá. O primeiro presente, o kit cirúrgica Cinete, vai pro Arnaldo César Marques. Parabéns, Arnaldo, aguarde o contato da nossa produção. E o segundo kit, que vem a camisa da Gazeta mais a camisa do Corinthians, vai pro Fábio Bezerra. Que legal, que legal. Vamos então ouvir o Vanderlei Luxemburgo falando daquela atitude, né? Que aquele cara ali teve com o Gil lá no hotel, em Belo Horizonte, na concentração do Corinthians. Vamos ouvir o Vanderlei ainda sobre esse tema. Será que esse cara que foi lá e chamou isso, ele tem filhos? Para olhar, para servir de exemplo para os filhos dele? Entendeu? Para falar que um profissional ele é vagabundo, ele é isso, é mercenário, é não sei o quê. Será que ele tem coragem de olhar para o filho dele se ele tiver filho? Silvestre, você que está frequentando estádios, tem sentido esse comportamento do torcedor, não o torcedor comum, a coisa está ficando muito ruim, você, para o Salazar, para os profissionais, não que a gente está divulgando em causa própria, a gente está vendo a diferença do comportamento dos torcedores. Hoje a gente tem o Domênico aqui, que ele representa, ele fala para o torcedor palmeirense, é um cara do bem, um cara, né, não é por isso que ele vai se engalfinhar com o Chico Lang, nada, esse é o grande barato do futebol, torcedor, a rivalidade, né, essa sacanagem sadia que existe de um lado com o outro, e não o que está acontecendo nos estádios, Silvestre. Pessoal, a intolerância está muito grande em tudo, né? Pô, tá demais. Agora, no estádio de futebol, até tudo bem, o cara tá lá para extravasar, xinga de grosso, xinga de burro, xinga o juiz disso. Agora, ir no campo de trabalho lá, no hotel, na concentração, invadir um estabelecimento. E tem mais, jogador de futebol, claro que tem o chinelinho, tem o cara que fica mascarado, que fica deslumbrado, que é ser humano. Agora, a grande maioria desses caras, e o Miller veio dessa linhagem, como aqui no Brasil é praticamente todo o mundo do futebol, eles vieram lá de baixo. Eles são, até os grossos são vencedores na vida. Ninguém merece esse tipo de tratamento. Pois é. Nenhum profissional, em nenhum momento, né? Sabe que dá a impressão, Osmar e meus amigos, né? Telespectadores e tal, me dá a impressão que tem duas leis. Quando tá jogando futebol, é uma lei, e quando não tá, só isso. Então, assim, se eu vou lá, entro num motel, invado um motel, esgano alguém, sabe? Eu vou preso. Só de fazer o que esse cara fez um invasão de privacidade, lesão corporal, tentativa de homicídio. Experimenta amanhã chegar no aeroporto, quebrar tudo, você vai encarar na hora. Ainda apanha. A gente vai falar já do Palmeiras. Uma parte. Teve uma coisa muito chata que aconteceu no Palmeiras e Flamengo no sábado à noite. A torcida do Flamengo, a organizada, entrou, invadiu o clube e acabou agredindo uma moça muito séria. Na festa junina. Festa junina. A festa junina que estava tendo para os associados. Então, não acontece nada com ninguém. Aí ninguém vai preso. Teve bomba de gás lacrimogêneo, que aí o jogo ficou parado por umas 3 vezes. Por falar em Palmeiras, é pra esse jogo que a gente vai, Domênico. Você achou que você veio aqui só falar do Corinthians? Favor, né? Ensaiadinhos, né? Favor, vocês combinaram. É porque o melhor, a audiência agora cresce. Você vai ver. Vamos ver. Atenção, hein? Vamos ver. Pois não, Frota. Não, só ia falar o seguinte, que nessa hora, essa entrada aí, chegada no hotel, nessa hora que eu tenho saudade de Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, entendeu? Serginho Chulapa. Serginho Chulapa, entendeu? Que não vai deixar uma parada dessa. Não ia nem ter o torcedor. Eu nem vou falar do Miller aqui, que o Miller tá na mesa, entendeu? Tá certo. Bom, então, mas vamos falar desse Palmeiras, do Domênico Gato? Vamos colocar a bola pra rolar contra o Flamengo, do Gato Fogueteiro Sampaoli? O multicampeão. Tá certo. Como é que eu tenho que falar? Aqui atendemos bem as visitas. Isso, o multicampeão. Atenção, hein? Vai. O multicampeão, segundo o Domênico Gato. Deixa ele já tá falando o multicampeão, segundo o Domênico Gato, contra o Palmeiras, empate ontem no Allianz 1-1.
Allianz Parque daquele jeito para o confronto de dois favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. 40 mil pessoas, atmosfera de decisão. De volta após 2 jogos suspenso, Abel Ferreira escalou o que tinha de melhor. Palmeiras com o retorno de Rony. Zé Rafael ainda não. No Flamengo, Gabigol machucado fora. E craques como Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro no banco. Logo no primeiro minuto, Dudu achou o Arthur lá do outro lado. Matheus Cunha fechou a porta. Mike, agressivo pela ponta, cruzou com perigo. Faltou aquele pezinho artilheiro para empurrar para dentro. Quando o Arthur armou a canhotinha, faltou espaço. Na metade do primeiro tempo saiu o gol do Verdão. Podia ter sido do Rony. Assina você, Dudu. Nos acréscimos, o Everton salvou a pátria. E para sorte dele, o Cebolinha no rebote exagerou na dose. O zagueiro Luan, a queima-roupa, obrigou o Matheus Cunha a fazer grande defesa novamente. Na etapa final, Everton Ribeiro entrou no Fla. Minutos depois, a vez de Arrascaeta ir para o jogo. 2 meias para encostar no Pedro. De contra-ataque, Dudu por pouco não ampliou. Já o Piquerez, por muito, jogou a chance na lua. O rubro-negro seguiu em busca do empate. Abel colocou um terceiro zagueiro, Murilo. Sampaoli meteu mais um na frente, Bruno Henrique, que de casquinha deu trabalho para o Everton. Aos 35 não deu para segurar. Arrascaeta, 1-1. Um pontinho para cada. E o líder do Brasileirão, o Botafogo, agradece pelos erros da concorrência. Agradece, inclusive, a anulação do gol do Murilo, no apagar das luzes, na banheira, por um fio na visão do VAR. O Palmeiras continua sem vencer e mantém a lei do silêncio. Ninguém fala até nova ordem da presidente Leila. Quem ocupou a cadeira do Abel nos embalos desse sábado à noite na Casa Palestrina foi o Sampaoli, que sequer mencionou um possível pênalti não marcado a favor do time dele. O futebol te dá, te quita, normal, para mim. Hoy fue un juego de 2 muy buenos times que van a pelear cosas seguramente y yo disfruté del juego. Bom, tá aí. Só para avisar vocês, nós vamos discutir lance a lance, os polêmicos aí, as polêmicas, nós vamos passar pelas polêmicas. Então quero falar do jogo. Eu vou deixar só a minha visão rápida para vocês aí. Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, graças ao gato fogueteiro Sampaoli. Pô, o cara tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique, Everton Ribeiro, né? Deixa os caras no banco. Palmeiras passeou no primeiro tempo, passeou. No segundo tempo, aí o gato fogueteiro, que é o Sampaoli, né? Ele se perde com muito jogador. Aí ele põe os caras, o time do Flamengo. Né? O banco do Flamengo não dá para comparar com o banco do seu Palmeiras, Domênico. Quero que você fale sobre isso. E aí, o banco do Flamengo fez o que podia ter feito. Podia ter sido 2, podia ter sido 3. O Palmeiras não viu a cor da bola no segundo tempo. Já são 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 6 jogos, gente. São números, tá? E aí a gente vai... Nos últimos 6 jogos, só uma vitória. O Palmeiras teve uma vitória contra o Bolívar. Né? 2 empates contra o Furacão e Flamengo e 3 derrotas para Bahia, Botafogo e São Paulo. O aproveitamento do Palmeiras nesse recorte de 6 jogos é 28% de aproveitamento. E jogando mal. Né? Domênico Gato, como é que tá a torcida palmeirense? Atenção, garrafa. Pois não, diretor?
Bolívar brigava para ter a melhor campanha da Libertadores. Obrigado, bem lembrado, hein? Esse dia Tá bom, ele brigava e ficou em qual campanha? Bom, já que vai bom, vai bom. Os caras ainda falam segundo que esse é o diretor do programa. Obrigado, diretor. Tá de brincadeira. É bom esse cara, hein? Diretor, bom, hein? já que o senhor quer participar do diretor, programa, hein? Vou abraçar ele lá. O Bolívar era a melhor Vou abraçar ele. brigava pela melhor campanha. Ele terminou em qual lugar? No geral da Libertadores. Sexta campanha. Ô, diretor, de catar, diretor. O Frota quer conversar com o Fini depois do programa. Ali na salinha, viu, filho? Ô, Domênico, e aí? Tá na hora de cobrar um pouco esse Eu Palmeiras, acho essa que- diretoria, o Abel. Desde a saída de alguns jogadores, o Palmeiras precisa de contratações, né, Garrafa? Saiu o Scarpa, vem o Arthur. Até você pode dizer que supriu a ausência dele, mas com a saída do Danilo, que é um jogador muito bom, para mim é um dos principais volantes que o Brasil tinha naquele momento, não chegou ninguém. Não tem ninguém que faz essa posição. Rios. Quem? Foi Não, con- mas o Ah, Rios, foi o Rios para contratado mim é pra 8. isso. O Rios Não. é 8 e não é 5. O Mas Danilo segundo, é 5. Mas segundo o Abel, foi contratado para isso, para suprir. Mas não é. E nem o Zé Rafael era assim. Mas não é. Nem o Zé Rafael também era não. assim. O Zé Rafael era 10, passou para 8, agora passou para 5. Mas em tese essa contratação foi pedida, solicitada por causa dessas Não, saídas. sim, mas Faz precisava porque saíram jogadores do Sim, Palmeiras. precisava. Né? O elenco tá saindo. E você tem razão, o banco do Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Eu sou um louco Mas, se eu chegar a Domênico, falar. Não, é o melhor do o Brasil. Palmeiras. Não, o banco deles é você- impressionante. Mas o Abel precisava Muito ter bom. Salazar, substituído só um como ele minutinho. substituiu? Não, Mas tudo quer? bem, deixa o Salazar lá. Não, eu Depois quero ouvir o depois Domênico eu sobre entro. as substituições do Abel. Essas aqui eu não curti muito, não. Eu não gosto de... O Palmeiras chegou a colocar 4 4 no final, de uma vez só. Exatamente. Tava o Tudo Luan. da base, né? Tava o Luan e o Gomes. Ele colocou o Murilo. Chamou Não, o Flamengo. Ele né? colocou Naves. Então ele começa a recuar o time para buscar uma bola marota, né, no futebol. A bola marota, que você vai num contra-ataque e tenta fazer. Até teve a chance, né? Teve a chance no último minuto lá, o Gomes, o Murilo fez de Domênico, cabeça. Pra mim não tava impedido, não. Tem que mim é traçar a linha duvidoso. direitinho Vamos chegar lá. lá. Tem que Mas, traçar ó, a linha, claro- mas já tô falando. Claro que você também fala um pouco com o coração, não é o meu caso, porque eu não sou palmeirense. Mas eu não acho Azar que... seu, viu? Você não sabe, Você ia cara. ficar feliz ultimamente, Não, não. depois a Você ia gente, ficar depois a feliz. gente continua esse debate lá no Leles. Depois a gente vai no Leles e continua esse debate. Eu acho que o Palmeiras, ele contratou na medida exata. Eu também acho. O Abel, ele deu jeito no meio-campo com o Zé Rafael, com o Gabriel Menino. Precisava de um atacante lá pro lugar do Scarpa, claro que é um jogador com outras funções, o Scarpa. Mas o Arthur caiu como uma luva. Tudo bem, Tá mas certo. o Danilo saiu. Esse Rios, um baita jogador. É bom jogador. Agora, o que Mas e acontece quando na machuca minha o Zé opinião, Rafael? o que acontece na minha opinião, por Palmeiras não estar jogando tão bem, é que os principais jogadores do time, ao mesmo tempo, caíram de produção. Não, mas machucou na o questão Zé. individual. O Zé machucou, tá fazendo uma falta danada. E aí, não tem o substituto pro primeiro volante? Ele podia recuar o menino. Bom, O menino é acho segundo que volante. O Domênico vai falar, o Frota também, porque eu quero o lado do Flamengo. Porque eu acho que o São Paulo fez um monte de bobagem e por isso o Palmeiras só empatou. Mas antes eu tenho um recado importantíssimo para você e o debate vai continuar aqui com o Domênico, com toda a nossa mesa, o Miller, toda a rapaziada aqui. Mas, enfim, o Domênico estava falando, eu não ouvi ainda o Miller sobre esse Palmeiras. Né? O Palmeiras, porque assim, tá todo mundo vendo lá Palmeiras e tal. O Palmeiras hoje, o Botafogo venceu o Grêmio. A diferença agora... 2-0. 12, né? Põe a 10 ou 12, põe a tabela, por gentileza, do 10 campeonato, pro ô Fini, Grêmio, na tela, né? só pra gente olhar como é que fica 12 a situação. pro Palmeiras. 12 para Olha Palmeiras só e como 10 é que pra Grêmio e tá Flamengo, se eu não me a engano. situação do Palmeiras e de todas as equipes. O Botafogo ainda sem técnico, parece que agora contratou um português, não é isso? Deve estar chegando um outro português aí. Disparou. Ó. Botafogo venceu o Grêmio, 10 pontos, lá em Grêmio, por 2-0. Botafogo foi a 36 pontos em 14 O jogos. Palmeiras saiu do G4. O Palmeiras sai do G4, o Domênico. O Flamengo do Frota é o segundo com 26 pontos. O Flamengo do Gato Fogueteiro Sampaoli, que ontem fez uma lambança, que se ele vem com o time completo, o Frota... É verdade. você vai falar, ele faturava em cima do Palmeiras. O Palmeiras ia perder ontem, porque quando jogou titular contra titular, não deu pro cheiro, não. Flamengo 26, Grêmio 26 também, é o terceiro. O Fluminense do Diniz, técnico da seleção brasileira e do Fluminense, com a vitória frente ao Inter foi a 24. O Palmeiras sai da zona de rebaixamento, da zona de classificação para a Libertadores, do G4, por critério de desempate, ele tem 24 pontos, é o quinto. O Bragantino, que empatou com o São Paulo, é o sexto.
Aí vem zona de Sul-Americana. Fortaleza é o 7º, com 23. São Paulo, 22, o 8º. Cruzeiro é o 9º, com 21. O Inter, 21, é o 10º. Virando a página, diretor, por gentileza. Atlético Paranaense, com 20 pontos, é o 11º. Atlético Mineiro, do Filipão, hein? O Atlético, ó, de 20... Olha a diferença do Atlético, que é candidato, falava... 16 pontos. Né, que era candidato ao título, está 16 pontos atrás do Botafogo. Olha Mas só. aí tem um achatamento na tabela, né? Porque do Atlético até lá o segundo Flamengo, tá embolado. todo mundo perto. É o Aí, Botafogo que disparou. Só para concluir a tabela, o Santos, com a vitória de hoje, fica na 13ª colocação com 16, a mesma pontuação do Cuiabá, que tem 16. O Corinthians, do Chico Lang, com 15 pontos, é o 15º, deu uma afastadinha, já não é o primeiro ali para entrar na zona de rebaixamento. O Bahia está por ali com 13 pontos. E no Z4, o Goiás é o 17º com 11, Coritiba melhorou um pouquinho com 10. O Vasco, gente, para mim, difícil, não vejo solução para o Vasco, não. É o 19º Vasco com e 9. América já foi. Já foi. Vasco e América, ô Miller, você acha? Para mim já foi. E o América é o Lanterninha com 9, o América adversário do Corinthians. Ô Miller, eu particularmente tinha falado, acho que o Silvestre, todo mundo falando, pô, Botafogo. Olha a diferença do Palmeiras, do Atlético e do Flamengo. Abriu bem. E esse Palmeiras não merece ser cobrado, Miller? O que você viu do jogo de ontem? Claro que todo time grande, independente, né, do resultado, tem que ser cobrado e também tem que contratar, assim como o Flamengo faz. Eu gosto do estilo do Flamengo. Independente da situação, eles contratam bons jogadores ali. Luiz Araújo, agora que acabou de chegar, já estreou no meio de semana e ontem também entrou jogando. Assim, o treinador, ele tem que fazer o tal do contraponto, né? Como você disse, o Sampaoli, ele entrou com uma escalação errada, né? Eu entraria com o Bruno Henrique e o Cebolinha, lógico, e o Pedro. Porque o Bruno Henrique, fez um gol no meio de semana, tá bem, tá no confiança. Eu entraria com a Arrascaeta, com o Arthur Mineiro, entraria com força aí máxima, que tá. Não pode abrir mão de, independente de qualquer jogador do Flamengo tem que mexer, menos o Arrascaeta. O Arrascaeta é a prima dona da festa. Mas só que o Abel fez o quê? O São Paulo corrigiu o erro dele. Colocou Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. O português fez o quê? Colocou 50 zagueiros. Ele piorou o time Quer estava dizer, melhor. ele enfraquece o meio-campo. Lembra que eu falei pra você? A bola chega mascada porque tem um meio-campo forte. Ele enfraquece o meio-campo, fortalece a defesa, que na verdade não fortaleceu nada, porque você perdeu o meio-campo. Foi por isso que ele sofreu um empate e quase sofreu uma virada. O Flamengo mereceu no segundo tempo vencer o jogo. Até porque, para mim, o Flamengo é o melhor time da Sul-América. Em termos de valores individuais, de elenco, para mim o Flamengo está disparado. Em plena forma, ninguém segura o Flamengo. Mas ontem eu gostei do jogo, de modo geral, o jogo foi bom. Bom, as duas melhores equipes do Brasil, né? Então não podia ser diferente, uma partida boa. A gente vai para os lances polêmicos, mas eu quero ouvir o Frota. Frota, são 10 pontos de diferença do seu Flamengo para o Botafogo. Mas ontem o Flamengo podia ter colocado mais 2 pontos na conta, ou não? Podia. Eu acho que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de vencer o jogo, principalmente no segundo tempo. Já deveria ter entrado, como o Miller falou, né, com a Arrascaeta, Everton Ribeiro, com a tropa de choque logo para liquidar a fatura, né? E não fez isso, fez no segundo tempo. O Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, o Flamengo sobressaiu no segundo. Me chama muito a atenção essa questão de sempre deixar jogadores que deveriam estar em campo, né, no banco de reservas. O Cebolinha não podia perder aquele gol, que perdeu na cara do, na cara do Everton ali. E o Arrascaeta realmente ele desequilibra, é um cara que precisa estar em campo desde o início. Se ele cansar, tira, mas deixa ele jogar desde o início. Então, eu acho que também o Abel errou na questão das substituições que ele fez, né? E isso deu ao Flamengo uma tranquilidade. Eu espero que o Flamengo continue assim, né, jogando. Tem muitos problemas, a gente sabe disso, muitos jogadores ali, inclusive, que hoje estão sentados lá ganhando e não jogam, a gente sabe disso, são vários, não são poucos. O Flamengo tem um elenco grande e eu espero que o Flamengo saia campeão desse campeonato. É um campeonato difícil, é um campeonato que a gente sabe que exige muito dos jogadores, o Flamengo jogando outros campeonatos também, mas eu estou muito confiante que o Flamengo possa chegar. Ainda pode tirar essa gordura do Botafogo. Acho que dá para tirar. 10 pontos.
Tem muito campeonato, né? Domênico, segundo pro Palmeiras, né? nem entrou ainda, desculpa, não. mas nem entrou ainda no segundo turno, né? vamos dizer assim. Mas a pontuação do Botafogo só Não, é que disparou, né? O Botafogo... E você, Domênico? Agora, Pois não, Garrafa, Miller. a mesma besteira, o mesmo erro, né? Que o Cebolinha cometeu, o Piquerez cometeu. E o Piquerez é um grande jogador, hein? Não tirou a força da bola. Aí é quem sabe. Aí é quem Mas conhece. aí, Osmari, mesmo, aí tem o sim, né? Se fizer sim, não tem sim. Não, o jogador tem que tirar, ali naquele lance, tem que tirar a força da bola. Não, ali não, eu concordo com você. Tô dizendo com relação ao que o Frota falou. Se tivesse entrado, não tem sim. O Palmeiras perdeu um monte de chance também. Cansou de perder gol no primeiro tempo. Cansou de perder gol. Não, o primeiro tempo foi melhor o Palmeiras. O Flamengo não dá nem pro segundo tempo. A mesa, de um modo geral, Domênico, fez críticas ao Abel. Aí, tudo bem, a imprensa, os convidados. Aí, você que representa, obviamente, a torcida do Palmeiras, tá merecendo críticas ao Abel pelo jogo de ontem? Nesse jogo, ele trocou mal. Eu não colocaria 3 zagueiros, 4 zagueiros, ele colocou 4 zagueiros. Chamou o Flamengo. O futebol, gente, é um negócio assim, parece tão difícil, mas o meio de campo é que ganha o jogo. Você perde em meio de campo, você complicou. E eu sei que vai falar sobre isso. O meio de campo é que domina o futebol. Como eu falei, ele enfraqueceu o meio campo e aí estourou na defesa. Então, o Everton Ribeiro ontem deitou e rolou. Pô. Então não tem como. Se você tem um meio de campo forte, você sustenta tanto o zagueiro e você municia o ataque. Agora, se você não tem, você perde esse meio de campo. O Everton Ribeiro ontem entrou bem pra caramba. Sim. Complicou. E vou falar antes que o Domênico possa explodir aqui. Já vou dar logo a minha opinião, que estava impedido e foi pênalti. Vamos pra... Teve um pênalti no Palmeiras, então Nós não podemos discutir isso. Vamos para os lances polêmicos. Tem um que é muito polêmico. Então, nós separamos aqui o nosso diretor, que falou que o... como é que é? O Bolívar? Agora é do Poderoso Bolívar. Poderoso Bolívar. Poderoso Bolívar. Tá certo, é o nosso filho. Mas é um time forte, gente. É SAF, né, Silvestre? O Bolívar tá na Libertadores. O Vasco é SAF também. Tem altitude de quase 4 O Vasco é SAF. É uma informação pertinente, pois não? O Bolívar está na Libertadores nas oitavas e o Corinthians não está. Isso, mas quem falou do Corinthians aqui? Mas eu tô falando do Bolívar. Vamos pro lance polêmico, gente. Vamos pro lance polêmico. Vamos começar com aquele gol do Rony, né? Que o primeiro, o bandeirinha levanta, depois tem consulta de VAR, eu nunca vi isso. A arbitragem também, eu vou te falar. O time inteiro parou, vê, ó. Lançamento, aí o pessoal ali, bandeira levantou, o pessoal do Flamengo parou. Não pode, errou a bandeira. Não, o bandeira acertou. O bandeira levantou. O bandeira acertou. Impedimento claro, ele levantou mas, às vezes, hora. tem que esperar o lance terminar. Aí vocês reclamam, é um absurdo, é tão claro que tá impedido, vai esperar o cara se machucar, dar um Mas pique. Imagina se o Rony para também, não tá impedido. A orientação passada para os árbitros O Rony tá 1 metro lance impedido. claro de gol, você... O bandeira Fomos prejudicados, tá vendo? Mas não vamos discutir, não vamos discutir o óbvio. A regra é a regra, velho. Não vamos discutir o óbvio. A conduta do bandeira é uma outra questão. Tá vendo? Estava impedido ou Bandeira, não estava impedido? É que o bandeira errou. Segura que tem mais coisa Estava polêmica. impedido e muito impedido. Isso, pronto, acabou. Não, também Quem errou foi o juiz, não é da Não tem bandeira. meio grávida, Domênico, não tem meio grávida. Tá grávida ou não tá grávida? Tava um pouquinho. Tava impedido. Então vamos em frente, vai. na frente. Vamos em frente que o bicho vai pegar. Pera aí. Agora é o gol do Murilo. O gol do Murilo aí foi traçado pela linha do VAR. Ajuste. A linha Finalzinho da onde? de jogo. Não vamos nem discutir a linha do VAR. Gente, atenção. Vocês vão discutir o quê? Vai discutir o quê? Com a tecnologia? Eu vou fazer a unha. É a unha que tá na frente? Isso é uma piada, gente. Essa linha do VAR é uma Primeiro, piada. Domênico. Eu vou falar uma coisa muito importante. Pensa bem o que você vai falar. Presta atenção que eu vou falar. Você é convidado, vai pensar bem. Qual é o momento mais importante do futebol? O gol. Muito obrigado, é o gol. Os caras estão tirando o gol. Porque é o seguinte, não existe aí, é milimétrico, é centímetro. A linha os caras te convenceu? E outra, A se linha te você convenceu? chuta a bola e no momento do passe, eles põem a bola mais ovalada, menos ovalada, e aí dá esse centímetro. Lógico que dá pra arrumar. Mas enfim, dá pra arrumar. Tem que valorizar o gol, quando é muito justo. Aliás, tá pra mudar a regra, hein? Dá pra mudar por Posso dar uma dica, mais Domênico, grossa. em cima pra disso mim que você essa tá é a falando? solução. Domênico, Sim, em essa cima é a disso que você solução. tá Mas falando, eu vou dar não uma façam dica. polêmica, Eu vou dar uma não tem dica, eu vou dar uma polêmica. dica pro pessoal do Ali VAR. não sabe se tá Não, Silvestre. Se o VAR quiser encontrar alguma coisa para anular gol, tem 10 segundos Exatamente. no cronômetro. Se em 10 segundos não achar um pelo,
Perdeu a chance, é Alô, gol. FIFA, consulte o Silvestre para mudar o VAR. Mas resumindo, ali nitidamente está ali, mesmo VAR que seja, o VAR não dá pra gente discutir com a tecnologia. Se a linha fosse mais grossa, seria a mesma linha. Mas com essa linha de hoje é essa. Gente, a gente pode discutir. Imagem borrada. Minuto, Silvestre. A gente Imagem pode borrada, discutir. eu não aguento, gente. Obrigado. Eu não aguento. Vai, vou abraçar ele. Cadê a Vou imagem? abraçar. 4K, 5K. Linha borrada. Mas vocês vão perder quinta-feira. Não vamos Quinta-feira vocês vão perder. Vamos Bom, perder quinta-feira. Mas enfim, o VAR tá aí. Se o VAR tá correto, a forma que o VAR analisa tá correta ou não, é uma outra discussão. Mas o VAR, então não vamos ter polêmica. A linha que existe hoje, com a linha que existe hoje. Com a linha que existe hoje. Pedido, acertou o VAR. Agora o bicho vai pegar. Vocês querem polêmica? Sabe a máquina, Agora lá. o bicho vai pegar. Né? Nós vamos mostrar tudo o que aconteceu essa semana. Por que lei do silêncio, o que o João Martins falou, né? É sistema. Vamos lá, vamos ver esse lance. Solta esse lance de polêmica. O Flamengo reclama de pênalti do Everton. Aí o Everton, jogador do Palmeiras, foi muito atrás. Sei não, hein? O Richard Rios por Eu trás. acho que o Rios tem que ser preso. Futebol americano. Vocês precisam prender o Rios. O Richard Rios dá um chega pra lá no cara. O Everton Rios. Mas é nas costas, gente. Desvelou no cara. Se fosse ombro com ombro, tudo bem. O jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo. Eu vou dar voz a todo mundo. Eu jogo bola. O jogador do Flamengo. jogo bola. O senhor joga bem. Você falou isso outro dia. O jogador do Flamengo aceita o tranco. O Rios dá um chega pra lá. Mas foi nas costas. Foi aqui, ó. Foi nas costas. É bem diferente. Dá esse óculos aqui. O jogador do Dá esse Flamengo óculos aqui. aceita Troca, põe o esse. contato. Não foi nada. Põe esse óculos. Não foi nada. Penalidade máxima. Deixa eu abraçar ele de novo. Nunca. Vou abraçar. Nunca. Eu tenho não dois. Foi nada, não foi nada. Tá certo, não foi nada. Não foi nada. Não foi nada, Frota, não foi nada. Eu tô falando sério, mas eu acho que o Rios foi burro. Bom. Porque ele deu margem para o sistema marcar o pênalti. Então o Rios da Vamos próxima vez organizar chega a mais, bagunça? com mais delicadeza, porque os caras marcam Silvestre, qualquer calma. coisa. Vamos organizar a bagunça. Então, pro Silvestre, pênalti. ele tá brigando com a imagem. Ele disse que foi ombro com ombro. Eu tô Não, interpretando você já a imagem. falou. Ok. Eu tô interpretando. O seu tempo já foi. Não, mas você Meu tá anjo. mudando o que eu Pera. falei. Eu Não, tô mudando. eu tô dizendo pra não. vocês. Deixa ele falar, deixa. Enfim, pro Silvestre, o árbitro acertou. O jogador do Palmeiras vem Você já vem falou, na Silvestre, diagonal, deixa- gente. respeite Não, o ele não convidado. vai fazer uma Telespectador pancada. vai ter mais 5 Silvestre, argumentos Tá bom, aqui. já, pronto, Frota. beleza. Silvestre tá completamente maluco. Silvestre, Pode falar. levanta aí. Vai, vamos lá. Vai querer fazer jogo de corpo. Não vou querer fazer jogar ele lá na Beleza. parede. Tá. Uma coisa é isso aqui, ó. Concordo, Isso aqui, ó. concordo. Agora, você chega aqui e faz assim. Deixa eu fazer Cheguei nas costas. De novo, no replay, agora no Cheguei nas replay. costas. Na Não outra é acontece assim, ó. nada. A outra é assim, ó. O cara veio aqui Não. e o Pera, Everton pera. Ribeiro Deixa eu viu fazer corpo o já. replay. Ele Vamos fazer o replay. Vamos Vamos fazer o replay. Pelos dos VAR. Slow motion. Slow motion. Você vai na frente. Eu vou ser a vítima. Slow motion. Vem vindo. O árbitro sou eu. Tô vindo o Vai árbitro. lá. Vai. Vem. Era isso que tinha que fazer. Pênalti. Pênalti. Vocês são Foi todos o mestre dos atores, só o Frota foi muito bem. O Everton Pênalti. Ribeiro deixou. Você critica o VAR que Chega fica pra lá. procurando pelo. Foi, chega Você pra tá lá. procurando uma desculpa, Silvestre, Silvestre. Pra mim, essa gente. jogada é normal. Falou só um chega pra lá. Foi só um Silvestre, chega pra lá. gente, vambora. Salazar, foi pênalti ou não nesse lance? Foi pra lá. pênalti porque a bola estava ali na frente do Everton, ele teria o domínio dela. O Rios não disputa a bola e o toque, como o Frota explicou aqui, não foi de ombro, foi nas costas. Exatamente. Nas costas é falta. pênalti. 2 pênaltis contra 1 não pênalti. Domênico. Olha a imagem aí. Ah, Não, É Domênico. só calma. Pelo amor de Deus. Olha a imagem, olha. Olha lá. não dá. Essa imagem não é legal. Tem uma atrás do gol que fica claro que é nas costas. Aí é que tá. Essa imagem não é pênalti. Gente, Mas tem uma imagem, Jogador uma do outra Palmeiras vem na imagem, tem uma diagonal. outra imagem que Vocês realmente é difícil de não É verdade. Eu falei isso Olha hoje pra só. ele. Silvestre, Mas até espera o lá, Domênico. essa... Não. O Silvestre fala da essa- câmera? Segura um minutinho, Mas Silvestre. só tem essa imagem. Gente, eu preciso da colaboração de Eu vou vocês. dizer que pra mim Então, não que vai foi ser tudo pênalti. bem. Pera lá. Tudo Muita bem, filho. delicadeza Silvestre, no futebol. Então Silvestre, chega pra lá. mas você já pô. deu sua opinião, Tá deixa os bom. outros dar a opinião, Tá por bom, gentileza. Todo mundo Mas olha falar aqui, ao ó, mesmo obrigado. tempo, como é que faz? Senão fica uma bagunça, calma lá. O VAR só tem essa imagem, impressionante. Os caras não têm câmera, não é possível que a CBF não tenha uma disposição de câmeras
sabe, de todo quanto é lado. Aí eu vi na internet, me mandaram na internet, uma outra. Mas quem essa aí não é. Essa aqui não é. Mas, não mas essa você não viu, mas você. Porque essa é a nossa Essa imagem. A Globo, que é detentora dos direitos, ela nos enviou uma imagem igual a essa. Ela não enviou aquela por trás do gol, que dá realmente a nítida e clara sensação de que é por trás. Câmera lenta, Silvestre, por gentileza, print, Silvestre. na imagem Silvestre, eu peço um instante pra você, Silvestre. Tem mais coisa pra falar. Silvestre, um minuto. Pois não, Miller. Pênalti. Olha, pelo que eu vi, pelo jeito, a declaração da dona Leila surtiu efeito. Ah, é isso que eu quero ouvir. Então, o Bacete, pênalti, Bacete? Com certeza. Pênalti. Então, pra mim, pênalti também, de um modo geral, pênalti. Tivemos um não pênalti, até o Domênico falou que foi pênalti. Essa aí não. Não por essa imagem, mas o lance que você viu. Foi, gente. Vamos lá, gente. Ó, tudo isso começou, né, com a declaração do João Martins domingo passado, falando de sistema no futebol. Vamos ouvir o que ele falou, porque a gente vai desenvolver tudo o que foi dito durante a semana para a gente saber um pouquinho, discutir essa história do sistema. Vamos lá. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores. Trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Pelo que disse o João Martins, o campeonato só vale quando o Palmeiras dele ganha, quando o time dele ganha, porque só ele trabalha, não é? Porque o Palmeiras ganhou vários títulos aí, ganhou títulos seguidos, o Flamengo ganhou títulos seguidos, então ele fala que é um sistema, né, para prejudicar o Palmeiras. Não é? Aliás, eu posso discordar? Você vai falar, Domênico. Só quero ouvir, então, essa declaração foi domingo passado, naquele lance que o Palmeiras tem razão de reclamar, porque foi falta, muita falta no Zé Ivaldo, foi pênalti e o Zé Ivaldo deveria ter sido expulso. Aí a Leila, no jogo, a presidente do Palmeiras, no clássico, lá no Morumbi, minutos antes de São Paulo e Palmeiras, a presidente do Palmeiras veio e falou que, a partir de hoje é silêncio, e ela ratificou o que a comissão técnica dela fala. Eles têm razão, parece que há um sistema mesmo. Vamos ouvir a presidente do Palmeiras. O problema que o Palmeiras tem não é com a CBF, é com a comissão de arbitragem, sabe? Que tem prejudicado demais, reiteradamente, o nosso clube. E eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo meus contatos, mas um pouquinho diferente, não é? Que agora eu vou falar, não é? Eu vou falar, eu vou reclamar, então eu preciso que acompanhar, não é, a nossa comissão técnica, o Abel entende que ele está coberto de razão quando ele fica extremamente nervoso, e o que eu fico mais assim indignada, que as pessoas levam muito em conta as reações do Abel, do Palmeiras, mas não a causa daquilo. A gente tem que solucionar a causa, que é o problema de arbitragem, esses erros absurdos. O Abel e sua comissão técnica saíram de Portugal, atravessaram o Atlântico para ajudar o Palmeiras. Então, nós não fizemos isso para sermos submetidos a esses erros absurdos e para ficarmos quietos. Não é só o Palmeiras, dona Leila. Tá aí, foi contra o Flamengo. E o Marcos Braz, homem forte do futebol do Flamengo, falou na sexta-feira, no Mesa Redonda, você vê tudo. Marcos Braz, homem forte do Flamengo. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem, para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. É um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. Eu vou entrar no São Paulo, porque o Dorival também fala de arbitragem. Domênico, essa lei do silêncio, ela favorece o Palmeiras, ela complica o Palmeiras, correto? Palmeiras, por que o Abel não veio agora a público falar na coletiva? Teve pênalti também, não tem sistema. Mas não tem ninguém que vai falar contra o time. Nenhum deles vai falar. Só que tem um detalhe aí, né? O Palmeiras foi prejudicado em 7 jogos até então, antes desse, de 13. 7 jogos de 13. Foi prejudicado.
Foi o time mais prejudicado que teve aí. Todo time é prejudicado. Não tem mais e menos. É igual o Pedro, não tem mais e menos. Eu preciso ir pro São Paulo. Vai ter que pegar a estatística. Eu preciso ir pro São Paulo. Deixa o Domênico falar, gente. Pega a estatística do Domênico. Eu preciso ir pro São Paulo. Vocês estão olhando só pro Palmeiras. Salazar, só um instante. É a opinião do Domênico que a gente vai falar, a discussão vai continuar, porque o Dorival falou sobre isso também depois do empate em 0x0 com o Bragantino. Diretor, coloca a bola para rolar. Foi um 0x0 lá em Bragança, mas foi um bom resultado para o São Paulo. Pois não. Muito verde, pouco prédio, aquele clima de interior. Aqui no estádio Nabi Abichedi, o futebol raiz está conservado. Ainda tem arquibancada de ferro e aquela varanda que vira camarote especial nos dias de jogos. Mas o Red Bull Bragantino cresceu e hoje enfrenta o São Paulo aqui não como azarão, mas por uma vaga no G4 do Brasileirão. Missão daquelas para o tricolor de Dorival Júnior. Vamos ver como é que foi? De olho na decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, Dorival Júnior confiou nos reservas para começar a partida, com uma novidade no banco. Alexandre Pato. 11 meses após uma cirurgia no joelho, ele foi liberado para entrar em campo. Mas a grande atração do primeiro tempo foi mesmo o Red Bull Bragantino. Embalado por 4 vitórias seguidas, o time de Pedro Caixinha sufocou o São Paulo e empilhou oportunidades de gol. O 0x0 no intervalo ficou barato para o tricolor. E como as coisas não melhoraram muito no segundo tempo, apesar dessa chance desperdiçada por David no contra-ataque, Dorival Júnior então resolveu colocar Alexandre Pato aos 34 minutos, justamente no lugar do David. A galera curtiu, mas o Pato mal tocou na bola. O ritmo do jogo caiu bastante e a oportunidade que São Paulo e Bragantino tinham de entrar no G4 ficou para a próxima rodada. Bom, tá aí, 0x0 esse São Paulo. O resultado acabou sendo bom ou não, Miller? Foi certa a atitude do Dorival, preservar todo mundo para pegar o Palmeiras do Domênico Gato na próxima quinta-feira? Até porque a torcida que foi lá do São Paulo em Bragança estava gritando isso, né? Até quinta-feira, porque é uma decisão quinta-feira contra o Palmeiras no campo do Palmeiras, né? Então o Dorival fez certo, ele mesclou a equipe, né? É bem verdade que o Bragantino no primeiro tempo, como o Salazar bem disse, ele sufocou o São Paulo, poderia até ter feito o gol com o Sacha, né? Mas no segundo tempo, depois do jogo, ficou muito ruim tecnicamente, dos dois lados. Então, o São Paulo dando tempo, né, para acabar o jogo e conseguir ficar satisfeito com esse resultado. Domênico, qual é a chance do Palmeiras passar sem problemas ou passar pelo São Paulo na próxima quinta-feira? Chance? 100%. Passou já? Passou. Nós vamos ganhar do São Paulo. Mas 100% aí você também, hein? Nós vamos ganhar do São Paulo. Precisa ganhar demais, por 2 gols, é isso? Então vai ganhar demais. 1x0 pênalti, 2 passa. É de 2 pra cima. Pode escrever Não aí. vai ter pênalti? Não, que pênalti. Salazar, quem passa? São Paulo. Por quê? São Paulo tá arrumado com o Dorival Júnior e o grande problema para mim é o Palmeiras, com todo respeito, não está jogando bem. São Paulo se borra no nosso estádio. Isso que eu ia falar agora. O São Paulo só não passa se amarelar. Se o São Paulo jogar normal, jogar o jogo, passa. Frota, qual a sua avaliação? O que vai acontecer na quinta-feira? Quem passa? Pra mim pouco importa, cara. Eu sou Flamengo. Mas pode cruzar lá na frente. Tudo bem. É indiferente quem vier, São Paulo ou Palmeiras? Quem vier. Flamengo campeão da Copa do Brasil? Tanto faz pra mim. Pode chegar a qualquer um dos dois. Palmeiras e Flamengo na final da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Aí. E nós vamos ganhar as duas. Olha que eu chamo o Frota Deixa gravado isso, hein? Olha, vamos deixar gravado. Deixa gravado eu chamo isso o Frota aí. no replay de falta. Pode deixar gravado aí. Tá bom. Ô, Silvestre, você que acompanha o Palmeiras e é São Paulino, chupa essa manga, meu filho. O que acontece? Vou torcer muito pro São Paulo, passar nos pênaltis, não amarelar no campo do Palmeiras, como disse o Domênico. Mas o Palmeiras ainda, apesar da má fase, é levemente favorito a se classificar. Bacégio, quem passa nesse confronto? Eu acho que vai dar São Paulo.
Tá com a mão na boca, tá com a mão na boca assim. Os caras estão se borrando de confiança. Tá se borrando. Os caras estão se borrando. Dá pra repetir esse resultado sem a mão na boca, assim, com mais confiança. Se o Salazar parar de rir aqui do lado, talvez dê. Então tá bom, talvez dê. Olha a cara do Miller, olha a cara do Miller. E aí depois você pergunta pra ele quem vai passar Corinthians e América pra eu dar risada. América. Tá bom. Pra eu dar risada antes. América. Espera, não perguntei ainda, Salazar. Marcelo, passa São Paulo, firme? Passa São Paulo. Agora sim, Miller. São Paulo passa, Palmeiras não vive aquele momento, né? Tem problemas no banco de reservas, o São Paulo está muito bem na mão do Dorival, tem um elenco inferior, de qualidade técnica. Para você, quem passa, Miller? Olha, pelo coração, eu vou torcer pro Tricolor passar, eu, Silvestre e o Bacégio. Somos os São Paulinos aqui da mesa. O Bacégio é São Paulino, não sabia. O que aconteceu? Comigo? Quanto tempo durou? O Bacégio é São Paulino junto comigo, daí, qual o problema? Isso aí. Quem passa, Miller? Entendeu? Mas eu acredito que lá na altitude passa o Palmeiras. Por que altitude? Não é altitude, não é altitude de ar. Da Pompeia, Não é altitude da Pompeia. Não é altitude de ar, é altitude da grama. Com nós, Frotinha. É isso, Frotinha. Os caras se borram com nós. Então, agora, Garrafa, pergunta pro Salazar quem passa, América ou Corinthians? Você já foi. Falou no primeiro bloco. Você não estava prestando atenção no programa? Pergunta de novo. O Alexandre Pato, gente, vocês gostaram ali? Foi 15 minutos? Pelo amor de Deus. ele entrou 15 minutos, né? Faltam 15, né, Salazar? Faltando 15 34 minutos. Quer dizer, então é muito nada para um jogador que está há 10 anos sem jogar. Então tem que esperar dar uma sequência de jogos, 5, 6 jogos, e ele começar a jogar um tempo todo, aí você pode avaliar melhor. Que beleza. Nós vamos para um break. Salazar responde, o Corinthians passa. Eu falei no primeiro bloco, passa. Vamos pro comercial, volto já. Segura aí. É isso aí, a resenha tá brava aqui, tá pegado. E terminando o programa, a nossa resenha vai continuar no Lelis Tratoria, isso aí, no Lelis Tratoria da Bela Sintra. No Lelis Tratoria, você vai encontrar atendimento diferenciado, de primeira, música italiana ao vivo e, claro, um cardápio de muita qualidade e variedade. Hoje eu já decidi, eu vou de fileto à parmegiana. Você já experimentou o fileto à parmegiana do Lelis? Então experimente, hein? Experimente. O Lelis Tratoria aqui em São Paulo fica na rua Bela Sintra, 1849, no Jardins. Um abraço para o Edivan, para o meu amigo Fábio Lelis e para toda a família Lelis, que completou essa semana 42 anos de uma belíssima história. Você sabe, afinal, é Vero, é Lelis. Presentes para o nosso público, Marcelo Bacégio. Vamos lá, Garrafa, último presente da noite saindo, luva mais bola da Topper vai pro Miguel dos Santos. Miguel, aguarde o contato da nossa produção. E a enquete de hoje, que é quem vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, enquete apertada, mas para 54% da nossa audiência vai dar Palmeiras. E para alegria do Domênico Gato. Tá certo, na tela os gols de Santos 4, Goiás 3, jogo tumultuado, hein? Mesmo sem torcida, Santos e Goiás agitaram a Vila Belmiro. Logo aos 15 minutinhos, Marcos Leonardo começou os trabalhos, abrindo o placar. Mais tarde, o próprio Marcos Leonardo fez o segundo. Depois, Kevinson cometeu falta em Maguinho. O juizão marcou pênalti. Na cobrança, Guilherme Marques descontou 1-2. E olha que no final da primeira etapa ainda deu tempo de Mendoza ampliar o placar para o time da Vila, 3-1. Segundo tempo valendo e o Guilherme Marques marcou nada mais, nada menos do que esse golaço para a equipe esmeraldina, 3-2. Mais tarde, o Peixe viu João Magno de cabeça igualar o placar. Na estreia dele, 3-3. No apagar das luzes, Lucas Alter chocou-se com Joaquim dentro da área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mendoza anotou mais um e garantiu o fim do jejum de 12 jogos sem vitória. Final, Santos 4-3 no Goiás. Dona Leila, você viu? VAR erra pra todo mundo. O Goiás também chorou demais. Frota, meu irmão, pô, brigadaço, velho. Que prazer ter você aqui com a gente. Eu quero agradecer, foi muito bom rever todos vocês aqui. Mandar um beijo para minha esposa, Fabiana, meu filho Enzo, que estão assistindo. E para sua mãe. Mamãe, Jamile, a tia Dona adora. Jamile também, um beijo grande. Ela falou com a gente aqui ao vivo um pouquinho antes. Legal. Obrigado.
Fiquem com Deus e vamos juntos. Valeu, celular do Frota bombando aí, pessoal. Bota na lona, né? Muita gente, cara. Domênico, pô, cara, você vai ter que voltar mais vezes aí, você e o pessoal da Energia aqui, cara. Vamos Muito sim, legal. com certeza. Obrigado demais. Obrigado. O Chico tá te mandando um abração também, Um abraço bem pro carinhoso. Chico aí, um abraço a todos. Quinta-feira te vejo Futebol lá, hein? tem que ser assim, Osmar. Tem que ser encarado como um entretenimento. É isso. A brincadeira sadia, É isso vamos aí. tirar um sarro, como é que acontece lá na rádio. Um abraço a todos, minha mulher, as minhas filhas e ao pessoal da Rádio Energia, todo mundo aí, um abração a todos. Valeu, gente!